Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal. Sou aqui hoje educador na Rocket City, estou pronto para poder te ensinar, já fui aluno, aliás eu sou aluno, todos os dias eu estou aprendendo, mas eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu estou aprendendo. E esse vídeo aqui, ele é o vídeo que mais sai em 2026, pelo menos as pessoas que querem entrar na área buscam vídeos como esse, porque querem pontos de vista, querem saber o que as pessoas da área estão falando. Então aqui está o Maicão, que há 20 anos conhece essa área, um pouco mais de 20 anos, e trabalho na área desde 2008, então eu tenho bastante experiência para trazer para você. O que eu vou trazer aqui para você é o meu ponto de vista de programação web em 2026, sabendo que programação tem muitas ramificações, e além das ramificações da própria programação web, a gente vai ter a inteligência artificial que vai trazer também um monte de outras oportunidades. Mostro para você aqui nesse mapa, sim, oportunidades de IA, porém, tudo dentro do universo de programação web e dentro das tecnologias que eu mais gosto também eu vou trazer aqui. Então, o que eu mostro para você aqui vai ser um mapa e a partir das coisas que eu vou mostrar para você aqui, provavelmente, ou quase todas elas que eu colocar aqui, você já vai ter conteúdo dentro da Rocket City, que é a nossa escola de programação, beleza? Então, hoje sou ali sócio-diretor na Rocket City e temos muitos cursos para você, muitas formações, coisas que vão além do que apenas um mapa como esse. Por mais gigante que esse vídeo esteja, isso aqui é apenas um mapa geral do que é que você pode e deve aprender em 2026, que vai aumentar muito as suas chances e suas oportunidades de mercado, seja de trabalho ou de freelance e etc. Como que você vai viver de programação mesmo em 2026, tudo bem? Então, bora entender o que eu separei para vocês. Vamos entender as etapas para que você possa ficar comigo e eu vou deixar também no vídeo cortes aonde você pode pular para determinada etapa caso você queira pular. E se você está querendo pular, já saiba, você provavelmente vai sofrer um pouco na programação. Pessoas que ficam pulando etapas na programação, elas vão ter que voltar às etapas, porque não tem como, você tem que aprender algumas coisas e por mais ansioso e ansiosa que você esteja para poder pular essas etapas, vai chegar um momento que você vai precisar voltar alguns passos atrás e esse vídeo estará sempre aqui para você voltar os passos atrás e entender o que faltou para você, tá bom? O que eu vou mostrar para você então? Programação web, eu vou trazer uma ramificação aqui de soft skills, tá? Essas duas ramificações são soft skills, são habilidades comportamentais, que se você soma, vai te ajudar muito. E vou trazer ramificações abaixo, e aí assim, ó, muitas delas, tudo bem? Vou até abrindo aqui para você ir vendo, ó, vou abrir no mapa aqui para você ir vendo, ó. Vamos abrir no mapa. É tudo isso daqui que você vai ter nesse vídeo, tá? Então tem bastante coisa para você poder ficar aqui comigo. Vamos lá? Vamos começar com essas primeiras ramificações. Duas coisas relevantíssimas que você precisa levar em consideração se você está querendo começar na programação e ter que levar a sério, tá? Inglês é a linguagem fundamental da programação. Tudo que você encontrar dentro da programação, seja as documentações mais modernas, elas vão estar em inglês. Seja as linguagens de programação, elas vão estar em inglês. Mike, meu inglês é muito fraco. O que eu tenho que fazer? Você tem que começar a estudar inglês. Como eu falei, basicamente tudo que eu mostrar aqui para você tem dentro da Rocket City, nossa escola de programação. Então lá tem inglês para dev, por exemplo, que é o que você precisa. Porque o inglês, você precisa entender 4 pontos fundamentais do inglês. Você tem o reading, e isso aqui eu coloco 5 estrelas. Na parte de reading, que é a leitura do inglês, você precisa estar muito afiado, muito afiada. Seus códigos estarão em inglês, os códigos de outras pessoas estarão em inglês. As documentações estarão em inglês, tudo que sair de novo da tecnologia que você quiser aprender de mais moderno e atual estarão em inglês, você precisa ter um reading muito bom. Mike, tem uma IA que pode ficar traduzindo para mim, mas não fique dependente disso. Melhore seu inglês. Isso daqui é fundamental e você pode melhorar no decorrer do caminho, tá? Quando eu comecei a estudar programação, há muitos anos atrás, décadas atrás, não existia nem... É difícil, o tradutor... Não existia nem um tradutor direito na web. A gente tinha um dicionário na mão, era um livrinho na mão que a gente ia lá, palavra por palavra para traduzir. Mas o meu inglês ficou muito bom, porque eu ficava estudando conteúdos e só tinha conteúdos em inglês. Bons conteúdos não existiam em português. Então eu ficava estudando ali, cara, e era uma alegria só poder aprender inglês assim, estudando a programação, era muito bom, era muito divertido ficar estudando o inglês enquanto estava aprendendo programação. Porque eu via na tela o que a pessoa colocava de programação, já estava falando tudo em inglês, era tudo em inglês, estava escrito, então eu meio que entendi aquela palavrinha. Aí vem o listening. Listening é a parte de ouvir, coloco 4 estrelas, porque às vezes você vai querer ouvir um talk em inglês, alguém falando, né, explicando alguma coisa em inglês, e algum vídeo em inglês você vai querer ouvir. O listening precisa estar afiado, e isso também você consegue conforme você vai estudando materiais em inglês. O listening é bom para você poder entender as coisas que estão acontecendo. Agora, quando você começar a se comunicar com as pessoas,
Aí eu tô imaginando que você quer oportunidades americanas ou gringas, né, que a gente fala. Oportunidades gringas, Europa, Austrália, enfim. Se você quer essas oportunidades aí, de fato, você precisa começar a cuidar do seu speaking. Eu coloco ela em menos estrela porque é menos prioridade. Pro momento, para você chegar nesse mercado internacional, você precisa entender que leva um tempo, que não é uma coisa imediata e logo tanta coisa que você vai precisar estar estudando. E o inglês ali no meio dessas coisas, não precisa priorizar o speaking, tudo bem? E o writing seria a escrita. Eu coloquei 3 estrelas, mas agora eu tô pensando que talvez 4. Mas aqui é verdade, o writing você vai estar escrevendo código em inglês, você não vai estar escrevendo muito mais que isso, então acho que 3 estrelas é justo aqui para você poder aprender, tá? A parte de networking. Networking são as oportunidades que você tem conversando com as pessoas. Quando você tem conversação com as pessoas ali, você está tendo influências, ou seja, direcionamentos, quando você está pegando um vídeo como esse, vendo o Maicão falar num vídeo como esse, e você buscar uma amizade com o Maicão, você tá tendo direcionamentos constantes do Maicão. Olha que legal. Então, não é só eu, né? Você na área vai encontrar muitas boas influências, mas também vai encontrar más influências. A parte de networking, ela é super relevante para que você possa ter mais aprendizado de boas influências, que você possa ter bons contatos para que no futuro esses contatos possam te dar oportunidades. A parte de networking, imagina mais como uma amizade que você está fazendo com as pessoas aqui que estão na área. E isso vai abrir portas para você. Então, seja uma pessoa de influência boa, seja uma pessoa de bom papo, porque dali você vai aprender bons hábitos de programadores, como que eles pensam, quais são os direcionamentos. É legal você criar esse networking. Não é a mesma coisa de você ficar só assistindo de longe, é uma coisa mais de perto. Isso daqui geralmente é comunidade. Então, por exemplo, a Rocket City tem uma comunidade no Discord que você pode entrar ali e começar a fazer bons contatos, boas influências, até com as pessoas da Rocket City. E isso é legal, tá? Isso é muito bom. Bom, Mike, o inglês tudo bem, network tudo bem. Tô muito ansioso, muito ansiosa. Eu quero saber de código. Não acredito que você vai conseguir se dar muito bem em código se você não entender como aprender. Infelizmente, pessoal, o que ensinaram para você nas escolas não funciona na programação, tá? Infelizmente ou felizmente, eu não sei. Não funciona na programação. Para você aprender a programar, você precisa desenvolver algumas habilidades específicas de aprendizado que não foi ensinado na escola. Legal? Então vamos lá. Que habilidades seriam essas, Maicon? Vamos começar aqui por cima. Primeiro, se você não sabe se organizar e se você não sabe gerir o seu tempo, provavelmente você vai se dar muito mal nos estudos. Veja bem, na escola falaram para você o seguinte, olha, você vai estudar aqui na sala de aula, já é um tempo legal e já é uma organização legal que eles fizeram para você. Mas eles não te ensinaram a se organizar e a separar esse tempo. Você está habituado a isso. Legal, bom, ponto para a escola. Aí na escola eles vão te dar provas. Na programação você tem provas o tempo inteiro. E lá eles falam, não pode colar. Na programação você tem que colar. É isso, você vai abrir um documento, você vai abrir uma internet, etc. Mas vamos entender como que você pode melhorar a sua organização e seu tempo que você está fazendo habitualmente na escola, mas não sabia como fazer na vida? Primeiro a parte de organização, a gente tem aqui o seguinte. Você tem que aprender a anotar as coisas que você está fazendo. Antes de eu entrar nessa parte, deixa eu mostrar para você uma técnica que eu desenvolvi aqui que vai simplificar tudo para você, tá? A técnica chama-se PARE. PARE significa P de você precisa pensar sobre aquilo, você precisa se perguntar, fazer perguntas. Então, olha só que essa técnica de aprendizado, ela vai definir tudo o que você precisa entender sobre aprender programação e sobre aprender tudo da vida na real, tá? Por quê? Porque existe o aprendizado ativo e passivo. O aprendizado passivo é você assistir esse vídeo sem anotar nada. Você não está nem anotando, você está só ouvindo aqui as palavras. Você vai desligar o vídeo, você não vai lembrar das coisas que eu falei aqui. Não tem. Uma outra coisa vai te tocar, mas no geral você vai esquecer aqui mais de 90% do que você assistiu aqui, tranquilamente você vai esquecer. Quando você começa a anotar, e aí ali na escola você vai ter aqueles alunos que começaram a anotar as coisas, e você vai ter aqueles alunos que não anotaram, não sei qual aluno era você, já escreve aí no vídeo. Eu era do tipo que eu não sabia muito bem, na escola não tinha muita técnica de estudo, confesso, na escola eu aprendi a passar nas provas. Ponto, aprendi a tirar notão, tirava muita nota, mas me pergunta as coisas de ensino médio eu não lembro nada. Tudo bem, só que quando eu entendi sobre o aprendizado ativo, aí a minha vida mudou um pouco. Especialmente porque eu fui fazer uma prova da Polícia Federal
concorridíssima e na minha primeira tentativa, em pouco mês, era um mês e meio de estudo, eu passei na prova da Polícia Federal, aplicando essas técnicas que eu vou mostrar para você. Então eu acredito que você possa aprender agora. Ah, Mike, eu já tenho uma idade super avançada. Mike, eu não sei se para mim funciona. Se você entender isso daqui, vai mudar a tua vida, tá? Então o PARE, ele vai te mostrar um aprendizado ativo, onde você vai fazer perguntas. E olha só, quando você vai fazer a provinha na escola, as perguntas são feitas só lá na hora da prova, depois de 3 meses estudando um assunto. Não faz sentido. Se você vai fazer uma prova para concurso, provavelmente você está fazendo um monte de perguntas ali, um monte de quiz, um monte de respostas. Legal. Então isso é ativo, tá ativando a sua mente a pensar. Pense, pergunte, pare, justamente para você se perguntar, começa a se perguntar. Aí você vai ter o A de anotar, você precisa anotar tudo que você está estudando. Na programação não é diferente. Mike, olha, eu estou assistindo um vídeo aqui, o professor está fazendo o código ali, como que eu vou anotar isso? Você pode parar ali o vídeo um pouquinho, reproduzir aquele código, mas não é o indicado. Primeiro é indicado que você tire uns prints da tela, volte depois no vídeo. O vídeo, geralmente, quando você está assistindo uma videoaula, você vai querer assistir ele pelo menos 2 vezes. A primeira para você entender tudo que o professor está querendo dizer ali, e a segunda para você fazer. E aí essa parte do fazer que é o mais interessante, né? Porque daí é o ativo. Então no A de anotar, é você pegar papel e caneta, pegar algum tipo de dispositivo que você pode ficar anotando as coisas ali, tirar prints e etc, porque essas anotações vão servir para você fazer o R, que é a revisão. A revisão, ela é super relevante, você vai revisar um dia depois, você vai revisar uma semana depois, você vai ficar revisando aquele conteúdo. De tanto você repetir aquele conteúdo, R de repetir, revisar, o seu cérebro guarda aquilo. O seu cérebro, ele funciona mais ou menos da seguinte forma, ele tá cansado, ele não quer ficar guardando informações. Então, todos os Reels que você fica assistindo aí, Shorts, todos os TikToks que você fica assistindo, termina o dia e tenta lembrar de 10. Você não vai lembrar de 10. Você assistiu mais de 1000, você não vai lembrar de 10. Porque seu cérebro tá perdendo, ele não quer guardar aquela informação, para ele não é relevante. Agora, quando você fica repetindo a informação, chega uma hora que para ele é relevante, ele fala assim, é melhor eu guardar isso daqui, porque assim, eu quero poupar energia, e se toda vez que eu preciso ficar relembrando disso daqui, eu tô gastando energia, deixa eu guardar e armazenar definitivamente isso daqui. O E é a questão de explicar. Veja bem como que as coisas vão todas se juntando. Se você fez boas perguntas, se você fez boas anotações, está revisando, você provavelmente vai conseguir explicar aquilo melhor, mas nem sempre. Às vezes teu momento de explicar tá ruim. Cara, pega um celular, começa a tentar explicar em gravação de áudio, de vídeo pra você. Se você quer ter essa ideia de se soltar um pouquinho mais, eu vou falar muito sobre isso, porque isso também gera muitas oportunidades na programação, tudo bem? Então, olha só. Tá, eu tô entendendo, Maicão, que eu preciso começar a explicar isso daqui. Eu posso explicar escrevendo? Pode explicar escrevendo. Comece a escrever e você vai ver que isso daí vai te ajudar a organizar o pensamento. Olha só, essa técnica de pare que eu estou falando para você, ela não serve só para programação, ela serve para a tua vida. É o aprendizado ativo. E o pare em si já é também uma dica. Você precisa parar. Você não aprende fazendo um vídeo de 2 horas de uma só vez. Você não aprende, você precisa ter pausas intencionais durante os seus estudos, e aí vou te mostrar técnicas para isso. Você precisa ter o descanso de noite, uma boa noite de sono, seu cérebro guarda as informações na noite de sono. Então não adianta, se você entrou no vídeo aqui, já passamos mais de 10 minutos aqui, quase 15 minutos, conversando sobre um assunto que, para mim é irrelevante, eu vou até pular isso daqui porque eu quero ir logo na parte de técnica, de código em si, eu garanto que as pessoas que pularem isso daqui, elas vão ter que voltar em algum momento, elas vão falar assim, por que eu pulei aquilo? Aquilo ali me ajudou, ia me ajudar muito a desenvolver muito mais rápido. E quer saber outra informação muito relevante? Note o número de views nesse vídeo, provavelmente está baixo. Sabe qual que é a coisa mais legal? Se você seguir tudo que eu falar aqui, eu tenho confiança, assim, tranquilidade de dizer que você vai ser um programador, uma programadora muito melhor do que a média. Porque, primeiro, são poucas as pessoas que estão pegando coisas que eu trago aqui que outras pessoas na programação não falam. Esse é o primeiro ponto legal. O segundo ponto é que se você conseguir aplicar o que eu estou colocando aqui, você vai muito à frente das pessoas que são apressadinhas e estão querendo ganhar vantagem no tempo, mas elas estão, na verdade, perdendo tempo, porque elas vão ter que voltar muitos passos atrás. Então eu espero muito que te ajude as coisas que eu estou mostrando aqui, se você tiver a clareza de que isso é relevante. Vamos às técnicas, então, que você vai fazer para aplicar isso daqui? As técnicas são as seguintes. Técnica de Feynman é uma técnica para você poder aprender a explicar. Ou seja, ela diz que você precisa entender um conceito
explicar como se estivesse explicando para uma criança da quinta série. Isso vai exigir com que você pense analogias, que você trace paralelos com a vida real. Isso é ótimo. Tudo que eu sei de melhor na minha vida é porque eu soube traçar um paralelo com algo comum e corriqueiro na minha vida. Se eu vou te falar sobre lógica de programação na parte de algoritmos, isso daí é um pouco assustador, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas é muito fácil eu olhar para você e falar assim, você sabe passar um cafezinho? Você sabe escovar seu dente? Sei escovar meu dente. Pronto, você está fazendo um algoritmo escovando o dente. Ué, como assim? Eu consigo ensinar isso para uma criança da quinta série. Aí a criança vai, como assim eu estou fazendo um algoritmo? É simples. Um algoritmo é um passo a passo lógico. Quando você pega a sua pasta, a sua escova de dente, você passa a pasta na escova de dente ou você passa a pasta, sei lá, na cabeça? A criança, na pasta de dente. Muito bem. Você está fazendo um passo a passo. Pegar a escova, colocar a pasta de dente. Esse passo a passo é lógico. Seria ilógico você colocar a pasta de dente na cabeça, não seria? Seria. Você está entendendo que eu estou explicando para uma criança da quinta série que o algoritmo é um passo a passo lógico que ela faz o dia inteiro? E é impossível essa criança não saber o que é um algoritmo depois? Vai saber mais do que aquelas pessoas que ainda não sabem? Pois é simples. A técnica de Feynman sempre diz isso. Só que vai chegar um momento que você vai encontrar gaps, falhas. Na sua tentativa de explicar, você vai encontrar momentos que você não vai conseguir explicar determinada coisa. Esse é o momento que você precisa voltar, revisar, fazer novas perguntas, imaginar novos cenários e aí tentar reexplicar novamente. A técnica de Feynman vai ensinar isso. O Active Recall é a maneira de você relembrar ativamente sobre alguma coisa. Tenho vídeos já no canal, aqui no YouTube, escreve YouTube, Mike Brito Active Recall. Lá eu vou explicar exatamente como que você vai usar o Active Recall na programação para assistir um vídeo, por exemplo, um vídeo didático de programação. É excelente, tá? Porque o Active Recall seria o relembrar ativamente ou revisar ativamente, alguma coisa assim. Significa que você vai precisar das anotações que você fez antes, das perguntas que você fez, você vai precisar fazer toda a revisão. Ou seja, o Active Recall você precisa relembrar ativamente, você precisa forçar o seu cérebro a lembrar daquilo. Pomodoro é simplesmente uma técnica para poder te fazer parar um pouco, te colocar pausas intencionais. Você não precisa seguir ele à risca, mas ele diz que após 25 minutos de estudo, você para por 5 minutos para fazer qualquer outra atividade que não está relacionada ao estudo. E isso vai fazer meio que um reset no seu cérebro, fazendo com que seu cérebro consiga voltar e continuar mais 25 minutos focados no estudo. Esses 25 minutos não podem ter interrupções nenhuma. Você precisa estar focado no estudo, imerso no estudo, e você vai ter uma qualidade de estudo após um Pomodoro, que seriam 4 momentos de 25 minutos, com cada pausa de 5 minutos, e a última pausa é 15. Se você fizer um Pomodoro por dia, provavelmente você já elimina 80% das pessoas que acham que estão estudando e não estão estudando, porque enquanto elas estão achando que estão estudando, elas estão puxando o celular, elas estão conversando com outras pessoas, está tendo barulho, está tendo distração, elas não estão imersas, extremamente focadas. O que eu estou fazendo nessa aula aqui, por exemplo, eu estou com tudo desligado, apenas a minha tela gravando e eu falando com você. Não existe barulho, tá tudo silencioso aqui. Eu estou imerso nesse conteúdo. Eu consigo ficar aqui por muito tempo. E, aliás, eu preciso de alguma coisa que me avise que eu preciso parar para que eu possa voltar e ter uma qualidade de pensamento no decorrer do trabalho. Não precisa ser os 25 minutos como o Pomodoro. Porém, o Pomodoro ele vem ajudando aquelas pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de ajuste de tempo. A gente está se organizando em relação a tempo aqui também, tá? Estudo e tempo. Por isso que eu achei muito relevante eu falar isso para você antes da gente vir aqui para a parte de organização. Agora que você entendeu sobre aquilo, para se organizar, cara, tenha um calendário para suas horas de estudo. Que horas que você vai colocar um bloco no seu calendário e nada vai te interromper. E aquele momento, aquela hora, ou vai lá, eu vou colocar aqui 2 pomodoros. Dá 1 hora, né? Que são 25 minutos, 5 minutos de pausa, 25 minutos, 5 minutos de pausa. Essa hora ninguém pode me interromper, coloca no calendário. Que aplicativos você vai usar para você fazer suas anotações ou etc? Cara, anotações, seja em documentos, faça mapas mentais. Mapa mental é isso daqui que você está vendo na tela, é um mapa mental. Crie post-its, solte post-its em um monte de lugar aí para você poder ficar vendo aquelas coisas, isso vai te relembrar. Te relembrar é revisar. Cheio de post-its, eu lembro muito, cara, na época que eu estudava ali pra Polícia Federal. Post-it de cima pra baixo, em todo lugar eu tinha post-it, eu puxava um, lembrava e usava outras técnicas como a técnica de flashcards, que é, eu vou escrever aqui na frente uma pergunta ou
um conceito, eu preciso explicar ele, do lado de trás tá a explicação, tá a resposta para ver se eu tô indo no caminho correto. Dá para você usar essas coisas. Aplicativos como o Whimsical para você criar mapas mentais, ou Miro para você criar mapas mentais, Figma Gen também, serve tanto para mapa mental quanto Rabisco, Excalidraw, tem um monte de aplicativos para você ficar rabiscando ali, só que você precisa aprender a se organizar, porque também isso daqui você tende a ficar desorganizado se você não souber centralizar as coisas. Um Notion na vida te ajuda muito a centralizar essas coisas também. Google Drive para você ter documentos, planilhas te ajuda. O GitHub é uma ferramenta para desenvolvedores já, para guardar códigos. Então aqui é ótimo para você organizar todos os códigos que você está aprendendo. Depois a gente vai falar mais sobre ele. Então a organização ela exige que você saiba gerir o seu tempo na questão do que é prioridade para você. É prioridade sair agora com seus amigos? Não é prioridade. É prioridade você estudar, não é? Quais são os resultados que você está buscando e você precisa também dar razão ao tempo. Você precisa saber descansar na questão do tempo, você precisa saber que o descanso é muito importante. O tempo ele exige descanso, ele exige... É tempo. Leva tempo, as coisas não acontecem de uma hora para outra, especialmente na programação. Se você chegou até aqui nesse vídeo, 20 minutos de papo aqui até agora e nem começou, tá? Aqui eu tô tranquilamente sabendo que eu vou levar muito tempo aqui. Se você chegou até aqui achando que programar é uma coisa muito rápida, é uma coisa... Aliás, as pessoas que já saíram do vídeo ou pularam essa parte, etc., são pessoas que elas vão sofrer na programação, porque a programação ela leva muito tempo. Então olha só, já celebra se você está comigo até agora. E já escreve aqui nos comentários para eu saber também. Olha, isso aqui está fazendo sentido. Só escreve isso, está fazendo sentido, porque eu vou saber que você está até esse momento. Essas pessoas você que está aqui, que está conseguindo sim, entender isso, vai entender que programação não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, ela leva tempo. E não é 6 meses. Eu estimo 2, 3, 4 anos. Tranquilamente, é tanta coisa. Só nesse vídeo eu vou te dar um mapa inicial das coisas. É impossível você masterizar tudo isso aqui que eu vou mostrar para você em um ano. Não faz sentido. Porém, é possível você navegar por tudo isso que eu estou falando e aí ir desenvolvendo aquilo que... Se você se dá melhor naquilo, show de bola, vai desenvolvendo aquilo. Aquilo que tem mais fraqueza dá para você ir melhorando e etc. Tá bem? Legal, então já entendemos sobre organização, já entendemos sobre tempo, já entendemos sobre técnicas de aprendizado. Agora, como aprender a ter mais outras informações e desafios que você vai ter na nossa carreira. E aí, isso daqui vai servir ou para você que está dando os primeiros passos, tá? Tudo que eu vou falar agora até o próximo bloco é para quem está dando os primeiros passos para poder já ir entendendo. E especialmente para aquelas pessoas que já querem entrar no mercado, já sabem um pouquinho mais e estão precisando de oportunidade de entrar logo no mercado. O que eu vou falar aqui são coisas que você vai enfrentar. Então, seja um iniciante, seja as pessoas que estão entrando no mercado. Vamos começar com o desafio. O desafio que você tem hoje chama-se excesso de conteúdo. Você provavelmente, esse daqui não é o único vídeo que você vai assistir sobre o tema. Provavelmente não. Provavelmente você vai ver muitos outros vídeos, muitas outras pessoas, influenciadores falando sobre o assunto. E esse excesso de conteúdo, infelizmente, ele mais te atrapalha do que te ajuda. Isso aqui é um desafio que você precisa lidar. Então, geralmente eu falo assim, vai ler um livro? Leia um livro. Leia um livro, cara, chega até o final do livro. Ah, mas é um livro que tá chato. Pega outro e aí descarta aquele e vai para outro e etc. Por quê? Entendi como que o Maicão ensina as coisas. Gostei do jeito do Maicão. Cara, se você assistir o meu jeito e depois assistir de outro educador, mais outro educador, provavelmente você vai ficar confuso. Porque cada um vai ensinar de um jeito. Agora, pode ser bom também para você aprender a colocar sua mente no lugar em, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, em relação a outras visões que estão vindo. Só que você precisa disso nesse momento? Eu acho que não. Você não precisa de excesso de conteúdo nesse momento. Nesse momento você precisa de foco. Foco. A falta de foco que você já tem, com certeza ela já é considerável. Isso aqui é para todo ser humano que vive hoje, em 2026, tem problema de foco. Não tem como, cara. Aliás, se você vive na internet, se você vive no celular. Essas coisas vieram para te tirar todo o foco da vida e te gerar uma ansiedade violenta. Você quer aprender o mais rápido possível, você quer aprender com poucos TikToks, você não aguenta 20 e poucos minutos de vídeo, você já tá maluco. Quem dirá 1 hora de aula, quem dirá 3, 4 horas de aula. Então você tá com problema de foco, de ansiedade e é natural. Por isso, ter mais conteúdo só vai te dar mais ansiedade e vai tirar mais o foco. Aprende a pegar uma coisa e fazer muito bem aquela coisa naquele momento. Você vai precisar treinar lógica. Mike, eu não sei
Eu não tenho lógica, Mike. Eu não sei, cara. Eu não sei matemática, eu não sei essas coisas. Programação é pra mim? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Lógica é treinável, matemática é treinável. Você só precisa ver se você gosta de estar aperfeiçoando essa parte lógica, se é divertido pra você, se você está, ao aprender, você fica feliz por estar aprendendo essas coisas. Programação, infelizmente, ela não é pra todo mundo. Tinha uma época que eu pensava, não é pra todo mundo. Cara, não é. Tem gente que não gosta de pensar. Tem gente que gosta das coisas muito fácil. Tem gente que não gosta de problema, tá? Aqui, não sei onde que eu coloquei aqui, mas você tem problemas na programação. Faz parte do... Qual que é o trabalho do programador? É resolver o problema das pessoas, da comunidade, do mundo, através das linhas de código, através da tecnologia, do raciocínio, do pensamento. Tem gente que não gosta disso, cara. Então, não vai adiantar, a programação não é pra essa pessoa. Tu gosta de... Então, a tua lógica vai ser melhorada. A tua lógica matemática vai ser melhorada, que é o que você precisa, lógica matemática, né? Mike, eu acho que eu não tô me dando bem na área, não é pra mim. Eu, na verdade, eu acho que eu não nasci pra isso, eu sou horrível na programação, eu tô triste, não consigo me desenvolver. Isso a gente chama de síndrome do impostor, né? A pessoa se acha impostora por estar na área errada, no momento errado, eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar fazendo isso. O que é que eu faço? Será que eu nasci pra isso? Cara, tenta eliminar essas vozes aqui e aprende a trocar essas vozes por foco no aprendizado, tudo bem? Typo é um tipo de desafio que você vai ter o tempo inteiro na programação, que é erro de digitação. Você vai ter isso o tempo inteiro, tá? Já te prepara, porque você vai estar escrevendo seu código e você vai falar, eu fiz exatamente o que o professor fez. Não fez. Vai ser um ponto e vírgula que tá errado, vai ser uma vírgula fora do lugar, uma aspas que faltou. O professor tá fazendo, já aconteceu de estar escrevendo tudo em inglês, porque tem que ser em inglês, e a pessoa está traduzindo para o português, e aquilo vai dar problema. Porque function, não é função, é function. E você tem que escrever function. E a pessoa vai lá e escreve função e dá tudo errado. Mas eu tô fazendo igualzinho, professor, não tá igualzinho. Então, sempre olhe que esse aqui é um tipo de desafio que você vai ter o tempo inteiro, que é o desafio de digitação. A parte da coragem. O que eu vejo de gente, assim, com medo de codar, cara. Medo de fazer um aplicativo, de errar. Mas e se eu errar? Mas você vai errar. Você vai errar, ei. O que você mais vai fazer na programação é errar. Aí você vai depois resolver. Pronto, acabou. Você precisa aprender a ter mais coragem, se jogar. Mas o cliente pediu pra mim, eu já sei, até sei fazer uma landing page, eu sei fazer uma página, mas eu tô com medo. Não, você não pode estar com medo. Aquele cliente não sabe fazer aquilo, você sabe. E você vai fazer. Mas não vai sair perfeito? Não vai sair perfeito. Você vai conversar com o cliente e vai ver como que você vai resolver isso com o tempo depois. Tudo bem? Memorizar versus entender. Esse desafio é absurdo. As pessoas acham que na programação elas precisam memorizar. Problema que a escola criou para as pessoas. Infelizmente, a escola criou que você precisa memorizar. Que você não pode colar, que você não pode abrir ali o livro na hora da prova, que o negócio é memorizar. Triste. Na programação você não memoriza. É dificílimo você memorizar. Por quê? Porque na programação você precisa entender conceitos, você precisa entender fundamentos para gerar novas soluções. Existem soluções que já foram geradas por outras pessoas, que geralmente ou já está em código ou está nos livros para que você possa entender, para você reproduzir depois. Agora, memorizar linha a linha de código, que é o que eu achava que era possível no começo, isso não existe. O professor acabou de criar um bloco aqui de código, eu preciso memorizar isso, né? Amanhã eu preciso revisar isso. Não, você precisa entender isso. Amanhã você precisa saber reescrever isso. Mas não é memorizado. Porque eu entendi que aqui eu preciso fazer o passo A, B e C. Isso é algoritmo. Eu preciso fazer o passo a passo disso daqui. Pronto. Se você entende, se você tem fundamentos, ali você vai conseguir resolver a ideia, porque você não vai memorizar, você vai resolver o problema por ter entendido ele. Não existe certo ou errado na programação. Existe resultado positivo, mais positivo, resultado negativo, resultado que vai ser horrível. É isso que você precisa trocar. Na programação você precisa, infelizmente, relativizar o que é certo e errado. Por quê? São vieses, às vezes de momento, você precisa entender todo um conceito, todo um contexto, todo o objetivo do que você está fazendo para gerar um resultado. O resultado pode ser muito bom, ou pode ser um resultado bom, ou pode ser um resultado mais ou menos, ou pode ser um resultado péssimo. Você vai entender que são 50 tons de cinzas, 50 tons de cinza, e não é preto e branco. Não é certo ou errado. Infelizmente a programação não é. E sempre vai ter trade-off. O que é um trade-off? É uma troca. Você sempre vai colocar alguma coisa que vai ser positiva em um ponto, mas ela sempre vai trazer coisas negativas. Isso quer dizer sempre. Mike, sempre. Na programação, sempre você vai ter coisas que vão ser positivas, que vão trazer coisas negativas junto. Não tem jeito, tudo bem? É isso, a programação tem que saber conviver com isso.
E desafios de oportunidades, né? Porque a pessoa, nesse momento, ela quer muita oportunidade. Ela quer já ter a primeira vaga dela. Mas, pessoal, isso aqui, na hora de conseguir a vaga, ela realmente exige com que você aprenda a gerar suas oportunidades, aprenda a conviver com nãos nas oportunidades que estão aparecendo ali, porque às vezes nem é muita oportunidade, parece que é, mas às vezes não é, às vezes é uma coisa muito ruim. O que acontece muito no mercado, infelizmente, é as pessoas querem explorar, elas querem pagar pouco, elas querem cobrar demais, e às vezes nem é uma boa oportunidade. Então aprender a trocar de oportunidade, aprender a criar oportunidade, isso aqui é um desafio que você vai ter constantemente também, tá? Saber aproveitá-las. Motivação é um desafio diário, né? Porque às vezes você não está motivado para continuar estudando. A motivação, infelizmente, ela sim é muito relevante na hora do seu estudo, na hora de você resolver os problemas, ela é muito relevante. Só que às vezes você não está motivado. O que vai fazer? É disciplina? A disciplina tem que vencer a motivação? Sim e não. Às vezes você vai precisar estar dormindo mesmo. Às vezes você vai precisar daí sair para dar uma caminhada, porque naquele momento você não vai conseguir resolver aquilo. Naquele momento você não está no gás para resolver aquilo e não vai aprender muito bem. Mike, mas eu sou disciplinadinho, eu entendi que é muito mais importante a disciplina que a motivação. Tudo bem, mas pode ser que às vezes tá tudo bem se você largar um pouquinho e aprender a dar um tempo para tua cabeça. Às vezes tua cabeça está precisando de um tempo, né? É só isso. Não é falta de motivação geral. É só um dia ruim. Isso pode acontecer. Mas no geral, eu acredito que a pessoa que está aprendendo programação ou está estudando programação, ela tem uma motivação natural porque ela está aprendendo coisas novas e as coisas do mercado elas acontecem todos os dias. Todo dia tem coisa nova. Então, ou ela vai ficar muito cansada e sobrecarregada de muita coisa nova, e aí dá uma abalada na motivação, mas eu entendo que se a pessoa não tem uma boa motivação para estar continuando no caminho, eu entendo que essa pessoa acaba desistindo mais cedo do que as outras. Então a tua motivação ela precisa estar atrelada a um desejo futuro que você ainda não chegou. E por isso você precisa continuar. Você tem que ter um motivo para a ação. Então o motivo está bem claro. Bom, eu quero aquela vaga, eu quero mudar a vida da minha família, eu quero trabalhar à distância, eu não sei qual que são as tuas motivações. Quiser escrever nos comentários, escreve aí. Vai até ajudar as pessoas, ajuda você a saber, olha, eu estou motivado a continuar, eu estou motivado a entrar nessa área ou a fazer o meu trabalho por causa disso. Escreve aqui no comentário, eu vou ler todos os comentários e eu vou saber que você chegou até esse momento do vídeo e você está assim, cara, eu quero continuar. Vai ter dias ruins, tá tudo bem. Disciplina, super relevante. Você precisa aprender a ter disciplina para todos os dias você estar presente. Todos os dias você está estudando um pouquinho a mais. É muito melhor você estudar meia hora por dia, bonitinho, bem certinho, com foco, do que você deixar só para o final de semana e estudar 6 horas no final de semana. Não é bom. Infelizmente, na programação é uma coisa, é um trabalho constante, de grãozinho em grãozinho, todos os dias você tem que estar ali. Se não for assim, não funciona, tudo bem? Outra coisa que você precisa entender sobre a nossa área. Aqui, esse bloco, esse momento aqui, ele tem mais a ver com as pessoas que elas estão buscando uma oportunidade melhor na nossa área, elas já estão na área, elas estão querendo criar oportunidades, querendo fazer freelance, por exemplo. Essa maturidade, ela é super relevante. E na programação, se você não sabe se adaptar, não vai funcionar para você. Então você que está dando os primeiros passos, entenda essa parte do tipo, talvez eu vou ter que reconsiderar a programação ou, nossa, é isso aí mesmo que eu quero. Se você não sabe se adaptar, o que acontece? A empresa vai mudar muito rápido, o projeto vai mudar de uma coisa para outra, uma nova tecnologia chegou e você vai ter que aprender. Se você não sabe se adaptar, provavelmente você vai sofrer. Então essa maturidade você precisa criar. A entrega, você precisa aprender a ter compromisso com as entregas que você se comprometeu. Se você é um programador, uma programadora, você precisa entregar resultado. As pessoas estão esperando a sua entrega. Então tem gente que às vezes tem dificuldade de entregar, a tal da procrastinação, né? Cara, você precisa lidar com isso, você precisa aprender a entregar. Entrega constante, melhorias constantes. Então a entrega ela não é perfeita, ela sempre vai precisar de melhorias. Isso exige de você um compromisso com essa entrega, um compromisso, um comprometimento, colocar o teu na reta, como dizem, né? A diferença do compromisso e do comprometimento é o ovo da galinha no prato de comida e o bacon do porco. O bacon ele está muito mais comprometido, ele deu o corpo dele para aquilo. A galinha foi só um compromisso ali, ela deu o ovo e tá tudo certo. Você precisa entender a diferença dessas coisas para poder gerar um baita resultado. Você precisa aprender a focar no seu resultado, seja o seu resultado pessoal, e esse resultado pessoal vai exigir de você uma liderança pessoal muito forte. Aqui é muito importante você entender uma coisa. Quando você foca no resultado, parabéns, porque você está pensando no teu crescimento. E aqui eu gosto de usar uma frase que eu falei uma vez, você deve ser
altruísta egoísta, porque é um paradoxo. Porque uma pessoa altruísta é uma pessoa que se dá por completo. Uma pessoa egoísta, ela se fecha por completo, é só sobre ela. Só que o altruísmo egoísta, ele é um cara que pensa em si para melhorar as coisas, é um foco no resultado pessoal, que automaticamente ele não se importa em doar muito para as pessoas, porque ele sabe que ele está crescendo com isso. Eu sei que é complexo de entender. Para algumas pessoas, as pessoas que são extremamente egoístas não vão entender, as pessoas que são extremamente altruístas não vão entender, mas o resumo da vida que eu entendi posso mudar de opinião daqui a pouco, mas eu entendi que se eu entrego o melhor resultado possível para todos que estão ao meu redor, eu estou crescendo com isso. E se eu estou crescendo no meu melhor resultado possível, todas as pessoas ao redor estão crescendo com isso também. Então é um jogo de ganha-ganha. Livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes diz muito sobre win-win. Você precisa ter a mentalidade do ganha-ganha. Todo mundo precisa ganhar. É o coletivo. Todo mundo ganha. Você ganha. Todo mundo ganha. Ponto. Ética. Tem muita gente que não tem ética nessa nossa área. Cuidado. Tenha ética, assim, eu não tenho como me aprofundar muito em ética. E ética, eu percebo que ou a pessoa ela quer ter ou ela não quer ter e acabou, e é isso, né? A vida, infelizmente, é essa. Então você vai encontrar pessoas antiéticas por aí, fuja delas. Não seja pessoa antiética se você é ela. Eu quero só saber muito mais rápido do que os outros, porque eu não quero contar com você. A pessoa que tem ética é uma pessoa que eu quero ter do meu lado sempre, na minha equipe, que eu quero que essa pessoa cresça, eu quero que todo mundo cresça junto, porque eu sei que ela sempre será ética em tudo que ela está fazendo no trabalho dela. Tudo bem? Trabalhar em equipe, resolver problemas. Como eu falei, a nossa área é de resolução de problemas. Isso exige de você criatividade para resolver problemas, né? A criatividade é uma coisa muito simples, tá? Eu acho que todos podem ter. Matemática básica elementar. Soma, divisão, multiplicação e subtração. Isso é criatividade. Você pega uma coisa, soma com a outra. Bum. Você pega uma coisa, divide. Bum. Você já tá tendo com um pouquinho da outra, né? Que você tá somando, ó a equação chegando. Aí você traz um pouquinho da outra. Pega uma coisa, diminui aqui, mas soma com aquilo e multiplica. Isso é criatividade. Quando você tem essa criatividade afiadinha, muito legal para você poder resolver problemas. Mike, foco voltou aqui, você falou de foco lá, foco aqui. Foco é super importante. Foco é super importante. Você, nessa área, você vai querer pular de tecnologia para tecnologia, de linguagem para linguagem. Você vai ouvir o influenciador falando uma coisa, você vai ouvir um comentário. A pior coisa que existe nessa área é você não saber nada e você ler comentários de pessoas que você não faz a mínima ideia nem se aquilo é um bot ou não, e aquilo entra na tua cabeça e tira tudo dos seus sonhos, acaba com os seus sonhos, joga um balde de água fria nos seus sonhos. Porque tem muita gente aí revoltada, muita gente aí que não conseguiu o sucesso, muita gente que não seguiu as coisas que eu estou falando nesse vídeo e não tem a mentalidade ajustada como eu falo para ter nesse vídeo, se frustra na área e quer passar essa frustração para geral. E aí você que tá desavisado, tá desavisada, vai lá, lê aquele comentário, pega aquilo como verdade, você nem sabe o histórico da pessoa, nem sabe de onde a pessoa veio, pega aquilo como verdade, acabou. Tirou teu foco, você não soube focar nas pessoas que realmente importam, que tem que falar as coisas pra você. O que eu tô fazendo em toda essa parte do vídeo, nesses primeiros 40 minutos de vídeo, é só mostrar pra você como que antes da programação, o tanto de problemas que você pode resolver só de entender isso daqui. E aí você tem que voltar aqui e assistir de novo para você poder entender que o tanto de problema que você vai tirar da sua vida na hora de programar, na hora de aprender programação, só com esses primeiros 40 minutos, é absurdo. É um estudo, é um aprendizado de vida que eu tive que muita gente não fala por aí na programação. Muita gente não vai falar sobre isso, mas eu faço questão de falar, porque eu sei que é isso que transformou eu e dezenas de milhares de programadores que eu já ensinei. Então, vamos entender isso daqui, tudo bem? Faz muito sentido isso. A parte de relacionamento, pessoal, é uma parte que você vai ter que trabalhar com equipe, mais cedo ou mais tarde. Não, Mike, eu trabalho solo mesmo, sou freelance, gosto de trabalhar solo. Eu também achava que era isso, tá? No final do dia, eu achava que programar era só eu e meu computador, eu não precisava falar com pessoas. Vai ser ótima essa área, não preciso falar com pessoas. Não é assim que funciona. Tanto é que, olha só, me tornei um baita comunicador. Não é assim que funciona. No final do dia, você está tratando com pessoas, você está resolvendo o problema das pessoas, você precisa entender. Então você precisa ter relacionamento. Então a sua equipe pode ser o seu cliente e você. Mas vai ser alguém do outro lado. Mas o cliente sou eu mesmo, o foco sou eu mesmo, o problema sou eu mesmo. Não vai ser. Vai chegar um momento que alguém vai usar, se você realmente quer fazer uma transformação no mundo, quer ganhar dinheiro com isso, outras pessoas, o dinheiro ele muda de mãos, pessoal. O dinheiro ele sai de uma pessoa para ir para outra. Então você está atendendo uma pessoa que está colocando dinheiro ali no seu projeto. Você precisa entender o que essa pessoa quer. Isso é relacionamento, isso é comunicação.
E a comunicação, você vai ter a comunicação assíncrona, que é essa pela internet que a gente tem. Se você estiver trabalhando numa equipe à distância, é isso aí. Você vai ter a comunicação verbal, que é tete a tete, pessoa ali junto, e a não verbal. Sempre que você está presencial com a pessoa, ou aqui, né, como estamos aqui, cara, o corpo fala, a voz fala, né? Então eu falar assim, eu te amo, monótono, ou eu te amo. Olha como que muda o corporal, a voz, o vocal, tudo muda. Ou então, eu te amo. Muda tudo, a frase é a mesma. Não é a mesma, as palavras são as mesmas, mas muda tudo. Cara, eu te amo, cara. Muda tudo. A comunicação vai muito além disso. Eu não preciso mais que isso para explicar para você poder trabalhar em time ou tratar com o cliente. Você precisa entender como conversar com esse cliente. Você precisa entender como que você vai vender o seu produto ali. No final do dia, tudo é vendas, né? Entendeu, então, esse bloco? Esse bloco foi 40 minutos, mais ou menos, né? Mas a gente falou ali, pelo menos eu falei o que eu acho relevante sobre como aprender, fui com calma aqui em todas essas informações, um pouco, né? Porque eu sou ansioso por natureza, eu falo um pouco meio ansioso da vida. Bom, agora a gente vai entender que, indo para a parte de hard skills, você precisa começar com o básico de computador e ele precisa estar tranquilo na sua cabeça. Básico de computador. Sabe criar pastas, arquivos, sabe como que funciona a estrutura de árvore de pastas e arquivos. Aquilo chama-se estrutura de árvore, né? Uma pasta que tem um monte de arquivos, que pode ter uma pasta que você abre e aí tem um monte de arquivos. Isso aqui é uma estrutura de árvore, inclusive. Essa estrutura de árvore é um dos fundamentos de programação. No final do dia, o computador ele foi criado, né, por programadores. Que coisa, não? Só que existem coisas de básico de computador que você precisa entender também que faz sentido, tá? Faz parte dos fundamentos. Eu não anotei tudo aqui porque é impossível. Mas você precisa entender como que funciona, por exemplo, que o computador entenda as palavras. Como que ele entende as palavras? No final do dia, ele entende só zeros e uns. Você precisa entender isso. Como que funciona a memória RAM, disco rígido? Como que funciona toda essa parte de comunicação ali dentro? Por que é mais rápido uma coisa e outra, o CPU? Por que o processamento ali é mais rápido que a memória? Quais são as ideias dentro do computador, do sistema operacional? Como é que funciona o gerenciador de tarefas, as coisas? Essas coisas são fundamentais, triviais, básicas. Você precisa entender de computador para você poder entender tudo que você vai fazer depois de programação. Tá? Tem muita gente que pula isso daqui e às vezes não entende como funciona o sistema operacional. E o sistema operacional ele funciona na camada de software, mas também na de hardware. Sabendo que o hardware é toda essa parte dura que você pega. Então, é o seu computador em si, o teclado, o mouse, a câmera, é o HD, a memória, o CPU, hardware. E o software tem todo ali um sistema operacional para gerenciar todo o funcionamento desse hardware. Existe código que está fazendo aquilo ali. Essa comunicação toda está acontecendo em zeros e uns. É importante você entender isso, tá? E aplicativo, programa, software, tipos de aplicação web, é importante você entender essas coisas também. Várias dessas informações eu tenho um monte de conteúdo gratuito para vocês, para dar para vocês aí, tá? Com certeza aqui na descrição a gente vai ter links aí para um monte de conteúdo. Mas você precisa entender sobre aplicativos, sobre programas, sobre softwares, sobre as aplicações web que você vai construir daqui para frente. Esse básico ele precisa estar bem desenhadinho para você. Aí você vai ter que começar no fundamento da programação em si. O fundamento da programação em si é o algoritmo. O algoritmo é uma sequência de passo lógica, finita, para chegar em um determinado resultado. Então já entendi, o resultado são dentes brancos. Então se eu pego de maneira lógica, pego a minha pasta, a minha escova, a minha pasta de dente, escovo os meus dentes de maneira ordenada, certinho, finita, né? Vai chegar um momento que vai terminar isso daqui, eu tenho meus dentes brancos. Bum, algoritmo. Você acabou de entender o que é o algoritmo. Agora você precisa traduzir coisas abstratas para o mundo real. Como que é o algoritmo de uma pessoa fazendo uma compra no Mercado Livre? Qual é o algoritmo? Você vai ter um macro algoritmo e você vai ter um micro algoritmo. E todos eles, sempre você vai precisar do macro, e isso aqui é uma dica muito boa para quem está dando os primeiros passos. Comece com o algoritmo macro, aquele que você fala assim, não, é óbvio que a pessoa vai clicar no botão de comprar e vai comprar. Sim, é óbvio, esse é o super macro. Mas o que está acontecendo por debaixo dos panos? Quando clica naquele botão, qual que é todo o passo a passo que acontece até chegar a validação do cartão da pessoa, até chegar o produto na casa da pessoa? Irmão, o que tem de algoritmo aí e o que tem de complexidade nisso, pode gastar aí boas horas, dias estudando, porque você vai encontrar muita coisa ali. Você saiu do macro para ir para o micro. Então é bom, você que está dando os primeiros passos, entender isso. Pensa no algoritmo, pensa. Eu penso que é só isso, tudo bem. Pensa um pouco mais. Tudo bem, pensa um pouco mais. É isso. No final do dia é isso, tá? Você vai usar aqui modelos mentais do tipo,
Por quê? Tá, então é só isso. Mas por que é só isso? E o que mais? Tá, e o que mais? E aí você vai se aprofundando. Estrutura de dados, super relevante. Se você não entende muito bem estruturas de dados, como arrays, objetos, você vai estudar essas coisas certinho, você não consegue organizar muito bem os seus dados, você não entende como ele está passando de um lugar para o outro. Tudo na programação vai ter um input, que é uma entrada de dado, um processamento, esse dado vai ser processado e vai ser dado um resultado final. Vamos pegar o exemplo da compra de novo? O input, o usuário clicou no botão, esse foi o input, pum, clicar no botão. Qual que é todo o processamento por debaixo dos panos e qual que é o resultado que o usuário vai ver. Tem aquele resultado super final, quero o produto aqui na minha casa, e tem aquele resultado imediato, né? Cliquei, apareceu uma mensagem, sistema indisponível. É um caminho. Cliquei, apareceu uma mensagem, tudo certo, sua compra já está sendo processada, é outro caminho. Então você vai entendendo que de input, process, output, você vai ter vários caminhos, e esses caminhos são gerados e são organizados através de estrutura de dados, de algoritmos, porque vai ter algoritmos de pesquisa, algoritmos de filtro, de busca, né? Algoritmos de você poder reordenar esses dados, reorganizá-los, aumentar, diminuir. Você tem vários algoritmos ali para poder trabalhar juntos. Algoritmos você vai ter aqueles mais fundamentais, que você vai ter no dia a dia mesmo, que trabalham junto ali com as estruturas de dados, e vai ter aqueles que vai exigir só o seu pensamento com o passar do tempo. Você vai precisar entender paradigmas, eu coloquei só 2 aqui, você vai precisar entender outros paradigmas. Mas paradigma funcional e de orientação a objetos são os paradigmas mais comuns dentro da programação web no que tange o JavaScript, que é o que eu uso, né? A linguagem que eu uso é o JavaScript e é o que eu vou falar mais para vocês, tá? Então, na parte de fundamentos de programação, é basicamente isso que eu deixo nesse começo. Não é tudo, como eu falei, não tem como eu te dar tudo aqui, é impossível. Esse vídeo poderia ficar bem grande. E não só isso, é realmente impossível eu só chegar e falar e despejar um monte de informação para você. Linguagem, só para fechar um loop aqui, Mike, que linguagem de programação eu começo? Comece com a que eu vou te mostrar aqui, que é a JavaScript. Ponto, final. Acabou. Mike, mas me falaram que... Te falaram? Então continua lá estudando com essa pessoa e vai ver até onde que essa pessoa vai te levar. Por que eu vou falar JavaScript? Porque JavaScript, primeiro, é uma linguagem para você poder aprender os fundamentos, e você aprende os fundamentos com clareza, ponto. É uma linguagem muito versátil que você pode fazer para web, pode fazer para o desktop, pode fazer aplicativo para o celular, pode fazer aplicativo para sua TV, você pode fazer aplicativo para um monte de coisa. E é a linguagem da web. Mas, Mike, falaram que o Python lá... Tudo bem, cara, Python é legal para você aprender todas essas coisas. Porém, no final do dia, em alguma coisa, ele vai ter que bater, ele vai ter que usar outra tecnologia que será o JavaScript. Programação web, que eu tô falando, tá? Mike, quero programação para fazer jogos. Dá para fazer com JavaScript? Dá, não é recomendado. Você vai querer usar um C, Sharp, uma coisa assim. Aliás, na Rocket City a gente tem um monte de linguagem, né? Então, eu tô te dando os primeiros passos no JavaScript porque você tem muito que aprender ainda antes de fazer os seus jogos. E, claro, estou falando para aquelas pessoas que querem continuar na web. Não, eu já sei que eu quero fazer só aplicativo mobile. Eu já sei que eu quero fazer só aplicativo de jogos. Tudo isso daqui você vai precisar. Só que daí você vai levar para a linguagem que você quer, tá bem? Agora, na web, você precisa entender como que funciona a internet. Como que sai um dado? Como que está saindo o meu áudio daqui, o meu vídeo daqui, e chegando aí no seu ouvidinho? Como é que está funcionando isso? Tá rolando aí muita coisa de HTTP, DNS, IP, cliente-servidor, tá rolando um monte de coisa de web, de URL, de domínio, de hospedagem, tá rolando muito mais coisa do que apenas isso. Aqui eu estou deixando para você uma fotografia do que dá esses primeiros passos e provavelmente a partir desses primeiros passos já vai abrir um monte de outro loop de coisa nova para você. Só que se você não entende como que uma informação sai de um computador até outro e como que ela volta, ou seja, como que você abre o Google, coloca ali aprender programação e como que volta o resultado ali na internet, se você não sabe como que funciona isso daqui, vai ser muito mais difícil você entregar um aplicativo web, não é? É óbvio. Porque como que é que você vai entregar? Você não sabe nem hospedar esse aplicativo, você não sabe colocar um domínio, não sabe comprar um domínio, não sabe como funciona uma URL, um HTTP, você não sabe criar uma infra ou usar uma infra criada, não sabe. Então, sem saber isso daqui, também a vida não segue.
nesse momento aqui, por exemplo, de fundamentos, de básico de computador, tem muita coisa que dá para você fazer aqui nos fundamentos que não está disponível na internet. Quero dizer, você não vai conseguir fazer as pessoas acessarem aquilo que você está fazendo. Você vai funcionar ali no seu computador, né? Você vai brincar ali, vai ser divertido, mas na hora de mostrar para alguém na internet, você precisa entender como funciona todo esse caminho para mostrar isso aí para alguém na internet, entende? Então tudo isso aqui que eu estou deixando para você, super relevante, tá bom? Aí, provavelmente, assim, não é algumas coisas que não são lineares. É muito importante a gente entender que não é assim, ó, fechei essa matéria, vou para a próxima matéria. Não, aqui vem mais ou menos o que a escola faz. O que a escola faz, uma faculdade faz? Agora é hora da matéria básico de computador, agora é hora da matéria, no mesmo dia, né? Agora é hora da matéria fundamentos de programação. Funciona. Isso aqui é muito bom para o estudo. Você meio que particionar e ir fazendo um ciclo das coisas e não fechar toda uma matéria e voltar. E é impossível, é impossível. Até hoje eu estudo algoritmo. Até hoje eu estudo algo novo aqui, algo que ficou para trás, que eu preciso revisar. E a linguagem, então, você vai estudar pro resto da sua vida. A linguagem que você escolher é pro resto da sua vida. E é isso. Então não tem como você fechar uma matéria e eu vou voltar, depois eu volto nessa matéria. Fechei. Aí, por isso, não é linear, tá? Então, quando eu tô trazendo esse basic tools aqui, ferramentas básicas, não significa que você só vai estudar essas ferramentas básicas e depois estudar tudo aquilo. Não tem nada a ver com isso, nada a ver. Você pode abrir o seu editor de texto agora e começar a aprender aquelas coisas já escrevendo no seu editor de texto. Um editor de texto ele serve para que você possa ter um visual ali, uma maneira de escrever as coisas e visualmente você vendo essas coisas se estão fazendo sentido ou não, se elas estão com erro ou não. Um bom editor de texto ele vai mostrar para você, olha, tem erro aqui, olha, esse é o tipo de arquivo X que você tem que melhorar. Nos dias de hoje, o que as pessoas estão usando para programar na web são editores de texto IA First, ou seja, focados mais em IA. Cursor é o mais popular, o Google lançou recente o Anti-Gravity, deve ter uns meses já, né? Que o Google lançou um mês ou 2, não sei. O Anti-Gravity que ele lançou, tá? Então, são ferramentas que tem a IA no processo inteiro de construção de aplicativo da pessoa. Então, o que essa IA está fazendo? Ela está dando sugestão de código, ela está ajudando a pessoa a tirar dúvidas ali, ela está entendendo toda a base de código para escrever documentação, para dar as melhores sugestões possíveis, para explicar um determinado código. Isso ajuda muito. Só que geralmente a gente começa no Visual Studio Code, que é aqui na web a gente começa com isso em programação JavaScript, porque é um editor mais comum, só que ele já tem ali com Copilot, se bem me lembro da Microsoft, Copilot você coloca ali, GitHub Copilot, né? Você coloca ali o GitHub Copilot, inclusive nossos alunos têm acesso a GitHub Copilot dentro do Visual Studio Code, a versão Pro paga, fica gratuito para os alunos. Então ali a IA está trabalhando de todo esse processo. Qual que é o perigo que eu acho aqui para o iniciante? Não saber o que a IA está sugerindo, achando que o que a IA está sugerindo é uma coisa que é aquilo ali, que está certo, que é bom, e geralmente não é assim. Geralmente a gente precisa pensar um pouco se aquela decisão da IA faz sentido ou não. Porque para ela, obviamente, faz sentido, ela tá nem aí para os riscos que você está correndo quando ela te dá aquelas ideias, né? Só que pode ser que você esteja correndo vários riscos, seja no seu aprendizado, porque você nem sabe o que ela está sugerindo ali, se vai funcionar ou não, seja risco no seu software que você está fazendo depois, ele vai dar problemas, porque você não sabe o que ela está sugerindo ali ou não. Então você vai precisar ter bons fundamentos para que esses editores de código IA First sejam muito bons na sua mão, tudo bem? Agora, você pode usar eles para aprender também, e é bem tranquilo. Você pode pegar um bloco de código que ele sugeriu e falar assim, ó, explica para mim esse bloco de código, eu queria entender melhor. E assim vai, tá? Você tem editores de código online que já funcionam assim que você abre. Para front-end tem o fronteditor.dev. É um editor de código que eu mesmo criei. Você abre ele ali, você já tem HTML, CSS, JavaScript, que são as linguagens que eu vou falar daqui a pouco. Você já começa ali imediatamente, instantaneamente, ver o que está fazendo. Para esses outros aqui, você precisa criar todo o arquivo, entendendo bem onde está a sua pasta, como que você vai fazer para executar, para que você então veja o resultado. Se você gosta, assim como as pessoas, eu sei que as pessoas gostam muito de ver uma coisa acontecendo, pega um editor online, é só você entrar ali e já começa a escrever ali e ele já começa a mostrar na tela. Tem o CodePen, para full stack, ou seja, vai trabalhar tanto o front quanto o back-end, você tem o Stack Blitz, Code Sandbox, etc. Tá? Tem outras coisas ali. Você precisa entender sobre navegadores, escolhe um navegador, um dos melhores aí, Edge, Chrome, são muito bons. Dentro do Mac você tem o Safari, são navegadores para que você possa ver ali o resultado e trabalhar com a DevTools, que a gente fala, que são ferramentas de desenvolvedores. Todo navegador
browser, ele tem uma ferramenta de desenvolvedor que você vai querer estar olhando ali, tá? Na parte de design, eu sempre falo, pessoas, vocês não podem ser imbecis no design. Vocês que estão fazendo programação web precisam entender fundamentos e princípios, coisas simples, tá? Ferramenta que a gente usa geralmente é o Figma, mas coisas simples que você precisa entender são elementos visuais, parte de layout, tipografia, contraste, espaçamento, cor. Por que isso é relevante para quem programa na web? Porque daqui a pouco você está mexendo com CSS, que eu vou falar daqui a pouco. Você não vai mexer com boa coisa se você não sabe fundamentos, coisas básicas de design. Pode ser que você não seja o design, pode ser que a IA vai fazer o design, que outra pessoa vai fazer o design, mas você precisa entender o design que está sendo feito ali para você falar, pô, isso aqui tá bom, não, isso aqui não tá bom, tá bem? Eu falo que a pessoa precisa entender muito de CLI, que é a linha de comando, o terminal vai muito, ela precisa se habituar a usar um CLI, porque tem gente que não é habituado à telinha preta, né? A telinha de código preta. Só vou mostrar para você, porque às vezes você nem sabe que telinha que é essa daqui. A pessoa não é habituada a ver isso daqui, aí ela fica com medo. Sempre que sai uma tela dessa na cabeça dela, ela fala, meu Deus, eu tô... Não, tem que se habituar a ter um terminal. O terminal Bash geralmente é o melhor. Então, se você está no Windows, estuda sobre WSL, Windows Subsystem Linux, e instala ali um Git Bash da vida. Tem um terminal ali que vai estar rodando num ambiente Bash, porque é um ambiente mais Linux possível. Porque no final do dia, quando você estiver trabalhando com servidores, estiver trabalhando com toda essa parte de web, no final do dia, geralmente é um Linux, um Unix que vai estar sendo executado ali, tudo bem? Você vai precisar estudar e aprender sobre controle de versão, Git, GitHub. O que é? É uma linha do tempo, onde você está começando o seu aplicativo e você vai marcando cada nova alteração desse aplicativo. Você pode voltar nessa linha do tempo, assim como o Doutor Estranho. Você pode voltar nessa linha do tempo, igual os Avengers, né? E aí você pode voltar lá naquele momento daquele projeto, resgatar alguma coisa ali, ou manter alguma coisa dali, puxar alguma informação dali e depois voltar. Você manipula o tempo com o GitHub. Você precisa disso, tá? GitHub é a nuvem e o Git fica no seu computador. Bom, até essa parte aqui, se você já está aqui comigo quase uma hora, no link aqui na descrição, a gente provavelmente vai colocar o link para o Discover, que é 5 horas de conteúdo, tá? E nessas 5 horas de conteúdo, você sai com um projeto prático, onde você vai ter o seu editor de texto, você vai entender de GitHub, você vai entender várias coisas da web aqui, você vai entender alguns fundamentos, sim, eu vou colocar para você, e algumas coisas bem fundamentais aqui. Até esse momento aqui, você provavelmente vai entender as próximas coisas que eu vou colocar aqui para você, de HTML, CSS e JavaScript. Porque essas 5 horas do Discover, você sai com um projeto prático, um projeto que você deixa disponível para as pessoas acessarem depois, um projeto que você fez, além de um certificado de conclusão. Então, de maneira prática, você quer aprender essas coisas que eu estou mostrando aqui? Vai ter esse curso e é gratuito, tá? Você não vai pagar por isso. Vamos lá, agora chegou o momento de você escolher caminhos, que agora vai ter muitos caminhos para você escolher. Você vai querer cair direto no front-end? Aí sim, Discover que eu acabei de falar, tá? Não, Mike, eu queria já direto para um back-end. Eu queria automação, eu queria desktop, eu queria mobile. O que você vai sugerir para mim? Então vamos por partes, né? A gente precisa ir por partes. E a gente vai começar com o front-end. Se você escolher o caminho de front-end, ou o caminho full stack ele pega front-end, back-end. E ele é capaz de fazer até aplicativos mobile e etc. Legal. Abrir aqui horizontalmente ou horizontalmente, tente aprender um pouco de cada uma dessas coisas para você tomar a sua decisão definitiva, caso você não tenha a decisão definitiva. Teve alunos meus que entraram aqui na parte do front-end, odiaram o CSS, quando foram no back-end, amaram tudo que eles viram ali no back-end, porque daí no back-end é uma parte muito mais lógica, muito mais computacional em si mesmo, sabe? Do que o front-end, que é uma parte mais visual, é uma parte mais interface, a pessoa clica, experiência do usuário. Então é muito questão de gosto. Então você pode ser full stack, quer dizer, vou jogar nos dois lados, ou então, não, vou ser só isso daqui, ou só aquilo ali, tá tudo certo, tá? No front-end você vai estar querendo estudar HTML, e no HTML você vai ter os fundamentos básicos, como que cria uma página HTML, quais são tags, que são atributos. Você vai ter tags específicas para áudio, vídeo, áudio, vídeo, imagens. Você vai ter que aprender formulários e validações de formulários. Você vai ter que entender de práticas boas de HTML, como HTML semântico, acessibilidade para as pessoas que precisam de acessibilidade, SEO, que seriam os mecanismos de busca encontrando o seu site. Você vai ter que estudar essas coisas aqui, tudo bem? No CSS, aí a coisa é bem gigantesca, né? Quem gosta de CSS, lembrando, o HTML, ele é
significa Hypertext Markup Language. Eu não queria te ensinar tudo de HTML agora porque não faz sentido. Isso aqui é mais um roadmap, né? Mas o HTML é uma maneira de você estruturar um texto. Você vai estruturar ele. Tem uma maneira específica de estruturar. O CSS é a maneira que agora esse texto vai ser apresentado para as pessoas. E não só texto, né? Às vezes imagem, vídeo, etc. Como que isso vai ser apresentado para a pessoa visualmente? Qual que é a fonte que vai ser usada ali? Qual que é a cor? Quais são os espaços que está dizendo? Olha só, lembra lá do design que eu falei? É isso. E como que vai estar tudo isso aqui na tela com o CSS? Cascading Style Sheet. É uma maneira de você escrever, uma folha de estilo em cascata, maneira de você estilizar a página escrevendo código. Ambos são linguagens, mas não são linguagens de programação. Programação vão exigir outras coisas que eu já falo daqui a pouco no JavaScript, mas são linguagens. Uma é uma linguagem de marcação de texto e a outra é uma linguagem de estilo. Tudo bem? Por que são linguagens? Porque toda linguagem exige de você sintaxe, maneira correta de escrita. Existe uma maneira correta de escrever HTML. Se você errar, vai dar problema. Existe uma maneira correta de escrever CSS. Se você errar, vai dar problema. Sintaxe. Então tem uma maneira correta de escrita. E você aprende as palavrinhas ali para poder escrever. No CSS, você vai ter que navegar em fundamentos. Como é que funcionam os seletores? Como que funciona a parte toda de texto? A parte do box model, que é simplesmente o que faz o CSS ser muito legal ali, layout e posicionamentos, como que trabalha as cores e os fundos, quais são as unidades de medidas que a gente tem dentro do CSS. No final do dia, como a gente está falando de design, se você fosse um design de moda de roupa, agora que você é um design de interfaces, tem que entender as medidinhas que vão acontecer ali, quais são as escolhas que você vai fazer, como que vai estar tudo posicionado, é isso, né? E ali você vai ter flex, grid, tudo isso aqui no CSS. Quase tudo isso daqui até aqui, não, tudo isso daqui é importante, inclusive o responsive, tudo isso aqui é importante, não dá para pular nada, isso daqui você tem que saber fazer. Mobile First, Responsive Design, vamos lá, deixa eu falar, explicar um pouquinho rapidamente essas palavras, só para não ficar meio bagunçado na sua cabeça. O Flexbox é uma maneira de você organizar conteúdos ou horizontalmente ou verticalmente. O Grid, como se fosse uma grelha, você vai posicionando os elementos em uma ideia multidimensional. Transições e animações, essa coisa bonitinha que você vê acontecendo, né? Deixa eu ver se esse aqui tem transição. Esse aqui não tem, né? Esse aqui tá piscando, ó, pum pum. Isso aqui é tudo feito com HTML, CSS e JavaScript, tá? Isso aqui é um aplicativo web. Todos os aplicativos web que você encontrar, eles têm HTML, CSS e JavaScript, que a gente vai falar do JavaScript daqui a pouco. Todos tem esses carinhas funcionando. Se tivesse animado isso daqui tá piscando, né? Tá abrindo, fechando, piscando. Se tivesse animado, ele ia ser mais suavezinho, né? Ele ia abrir, ele ia fechar. Ia ser mais uma coisa meio a gente chama de perfumaria, umas coisas bonitinhas. É legal, transição e animação é legal. Design responsivo, ou responsive design, é a ideia de você fazer um design que ele vai funcionar no celular primeiro. Você começa pensando nele funcionando no celular, depois funcionando na web. Por quê? Muitos desses aplicativos web que você vai estar criando, as pessoas vão estar acessando ele pelo celular. Mas, Mike, mas não é um aplicativo móvel, né? Não é um aplicativo de celular, é um aplicativo de internet, só que as pessoas vão estar acessando pelo celular. Abre aí o YouTube, se não é um aplicativo, abre o YouTube pelo Safari, se você tem iPhone, ou pelo Chrome, eu acredito que é o Android, abre o YouTube sem ser o aplicativo. Você vai ver que ele se adapta à sua tela. É isso, tá? Essa adaptação à sua tela é o design responsivo. E aí tem várias coisas para você poder estudar ali. Estude alguma arquitetura. Não vai ser a BEM. Não. Eu coloquei isso daqui, eu acabei não revisando, isso daqui é de 2025. Então eu fiz alguns ajustes aqui para o 2026, que é agora, porém, estuda alguma arquitetura, mas não é a BEM. O que você vai estar querendo usar hoje de CSS moderno, provavelmente vai ser um Tailwind. Isso aqui é o que está pegando mais nos dias de hoje, tá? Existem os pré-processadores, eu até deixei um SAS aqui com uma exclamação na frente, significa que eu acho que não precisa mais nos dias de hoje. Um Post CSS é um pré-processador que trabalha no Tailwind, mas no final do dia você vai aprender o Tailwind, que é uma maneira de você escrever CSS no HTML, diretamente no HTML, com as classes CSS que você vai ter aprendido já, né? Você já aprendeu classe em algum momento. E ali você vai ter várias estratégias, como por exemplo um Shadcn UI, que cria interfaces modernas para você. E hoje, até a inteligência artificial, os layouts que ela cria, pelo menos hoje, enquanto eu estou gravando, os layouts, eles são nisso daqui, ó. Eles estão olhando para Tailwind, Shadcn, eles estão seguindo essa tendência hoje em 2025 e 2026, né? Agora 2026. Seguiu a tendência de 2025, está seguindo agora em 2026.
Bom, chegou o momento do JavaScript, a tríade do front-end. A tríade é HTML, para textos e imagens, etc. Deixou bonito com o CSS, colocou umas animações, agora ele precisa funcionar. O cérebro, o JavaScript. JavaScript, diferente de Java, é uma linguagem de programação, aí sim de programação, porque ela coloca aqui para você estruturas de dados, condicionais, né? Ela vai colocar os algoritmos, toda a ideia de você poder fazer escolhas, etc., está dentro do JavaScript. Diferente de Java, porque Java é uma linguagem que existe por aí, mas é uma linguagem diferente, elas trabalham diferente, tá? Sim, o JavaScript teve uma influência do nome Java para quando foi lançada a linguagem, ela teve essa influência, mas foi só isso, mais nada, foi só uma influência, porque Java era muito famoso na época, o JavaScript foi ser lançado para ser uma linguagem que funcione no navegador, primariamente para funcionar no navegador, no seu browser. Porém, evoluiu tanto que se tornou uma linguagem que dá para você usar em tantos outros caminhos, tá? É uma linguagem que exige uma maneira correta de ser escrita e exige algumas coisas que você precisa entender, que são os fundamentos da linguagem. Então, fundamentos de toda a linguagem, na verdade, tá? Então, independente de JavaScript, se você escolher outra linguagem. Toda linguagem tem fundamentos básicos, variáveis, condicionais, estrutura de dados, os algoritmos dela, como é que funciona cada um dos tipos de dados. Você tem várias coisas ali que são fundamentais a todas as linguagens de programação. Então, esses fundamentos precisam estar afiadinho para você. Os algoritmos e estrutura de dados volta aqui para você poder afiar, refinar, entender como fazê-los no JavaScript. Muitos deles já estão feitos. Você não precisa fazer do zero. Aquilo, porque você está evoluindo, né? Então você estudou alguns algoritmos, ou está escrevendo alguns algoritmos, está fazendo alguns testes, etc., para você entender como que funciona aquilo ali. Mas muitos deles já são criados, já são feitos, você só reusa. Só que por debaixo dos panos você saberia fazer aquilo ali, tá? Um S6 seria um JavaScript mais moderno. O JavaScript ele muda muito em 2014, 15. 2015 ele muda muito. Porque ele vem de um jeito e aí de repente esse S6 que chega aqui, boom, muda o jeito da linguagem. Outras coisas que vêm junto com JavaScript que você precisa aprender. APIs precisam de uma maneira de se comunicar, que é o JSON. Além do mais, você precisa olhar para um Jamstack da vida. Como que eu vou fazer um aplicativo que funciona muito bem a sua parte de markup, que seria a escrita do HTML, ou código, ou texto que eu preciso colocar. Como que funcionam as comunicações APIs com JavaScript. Esse Jamstack, um Astro da vida. Daqui a pouco eu falo do Astro. É uma tecnologia, por exemplo, é um frameworkzinho que trabalha com essa ideia de Jamstack. Quando você precisa entregar projetos para cliente, um site, a gente está pensando de coisas mais mínimas, né? Um site, uma landing page, etc. Você está pensando em querendo entregar algo mais Jamstack da vida. Dá uma estudadinha, você vai dar uma olhada ali. Por quê? Porque é uma coisa mais rápida, em questão de velocidade da pessoa usar. Não necessariamente de produzir, mas da pessoa usar aquilo. Nossa, é muito rápido, é muito bom. E é bom para cliente, é bom para SEO e tudo que a gente já conversou em algum momento. Dentro do universo JavaScript, como ele foi feito para usar na web, no seu navegador, a web, o seu navegador, ele traz um monte de APIs. Deixa eu explicar rapidamente o que é API só para tirar esse elefante da sala. Se você está dando os primeiros passos, está falando API. Meu Deus do céu, Mike, API. O que é API? Imagina que você vai precisar se comunicar com alguém que está do outro lado do mundo. Você pega o celular e liga para essa pessoa, ou faz uma chamada de vídeo, não é isso? Cara, isso é uma API. O celular é uma interface que está fazendo você se comunicar com outra pessoa do outro lado do mundo. Uma API é uma maneira de um programa, uma aplicação, se comunicar com outra aplicação em algum lugar do mundo. É isso. Quando duas aplicações conseguem se comunicar, são duas aplicações distintas, elas conseguem trocar informação, existe uma API ali nesse meio do caminho. Application Programming Interface. É uma interface para as aplicações se conversarem. Tudo bem? É só isso. A web, ela vai ter um monte de APIs para que o seu aplicativo que você está criando ali converse com o navegador. Então, como que eu puxo informações de qualquer outro lugar do mundo? Quais são as linguagens ou datas que eu tenho no meu navegador? O que eu tenho aqui no navegador para eu controlar toda a minha página? O que eu tenho para guardar? Ficou local. O que eu tenho para guardar aqui de informações no meu navegador e etc. Tem muitas APIs na web. Agora, aprendeu legal o JavaScript, está estudando ele em paralelo, lembra sempre paralelo, não é? Pô, aprendi legal, fechei a matéria JavaScript, não existe isso. Mas começou a estudar o JavaScript, começou a pegar ali, você provavelmente vai querer estar entrando
Após entender alguns fundamentos, você vai estar querendo entrar num framework. Os mais populares hoje, React, Vue, Angular. Sendo o Angular muito empresarial, o Vue é uma coisa que acontece muito na Europa, se bem me lembro. No Brasil, React tem muito React. E no Brasil e mundo afora, obviamente, né? O top 1 é o React. Esse framework nada mais é do que uma maneira, inclusive fica sempre a discussão, né? React não é framework, é uma biblioteca. Não se importe com discussões rasas que não levam a lugar nenhum. Importe sempre em aprender algo novo que vai fazer um sentido. Descobrir-se qual é o melhor framework não é também uma boa discussão. Você tem que aprender um framework. Tem que aprender. Ponto. É isso que você tem que entender. Qual framework você vai aprender? Usa aquele que é mais popular. Começa naquele que é mais popular. React. Ponto. Acabou. O que você tem que aprender ali de framework, né? Por que você tem que aprender framework? Porque as pessoas já descobriram problemas comuns, corriqueiros, e organizaram esses problemas, colocaram eles numa estrutura e você usa a estrutura que já está resolvendo determinado problema. Então, para você poder fazer uma troca de dados, uma interface, onde uma pessoa clica num lugar e num carrinho de compras, né? Vamos lembrar do carrinho de compras? A pessoa foi lá, colocou aquele produto na cestinha. Você fazer tudo isso manualmente, todo esse trabalho de criar tudo manualmente para fazer, às vezes demora mais do que você pegar um framework que você vai criar ali, ele tem um estado que ele está entendendo, olha, se eu clicar aqui, o meu carrinho lá na minha interface, aquela bolinha do carrinho vai aumentar mais um produto. E se a pessoa clica naquela bolinha, vai abrir ali um negócio que vai mostrar tudo isso daí já tem no framework. Não feito tudo isso, né? Mas eu quero dizer, toda a lógica disso daqui funcionar, já está tudo feito num framework. Por isso você usa um framework. Essa é a ideia de usar um framework. E o mercado usa framework. Você consegue entregar com muito mais velocidade. Só que você precisa ter bons fundamentos para usar framework, senão você não consegue entender nenhum framework. Porque você não consegue entender nenhum fundamento. Por que será que existe framework? Por que será que problema ele está resolvendo? Isso aqui é uma outra dica monstra para você poder aprender melhor as coisas, tá? Que problema isso daqui está resolvendo? Que problema o JavaScript está resolvendo? Que problema o TypeScript, que é um superset do JavaScript, ele está resolvendo? Que problema esse framework React está resolvendo? Agora, dentro do React vai ter um monte de coisas para você poder estudar ali, né? Você tem toda a estética, a ideia do framework para você estudar. Um monte de coisa. Que problema aquilo ali está resolvendo? Se você conseguir ir por que problema isso aqui resolve, provavelmente seu aprendizado vai ser ainda mais interessante, tá? Muito mais interessante. Porque, cara, na boa, eu te contar que o JavaScript nasceu na década de 90, pelo fulano de tal, o que isso muda pra você agora? Então, JavaScript é uma linguagem de programação para funcionar na web, para controlar o seu navegador. Pô, legal, olha o problema que ele resolve. Controla o navegador da pessoa, controla o navegador da pessoa. Ah, pô, é legal, cara. Então o JavaScript é uma linguagem de programação para poder, quando você fizer o seu aplicativo, quando você clicar no botão comprar, ele que é o responsável por, ao clicar no botão comprar, ele abre uma janelinha, boom, né? Quando ele, vamos supor, né? Ele abre uma janelinha falando algumas informações extras. Pô, legal. Isso aqui, está resolvendo isso aqui. Isso te ajuda a entender melhor por que tantas coisas aqui. E outra coisa, dentro desse universo front-end, web, JavaScript, talvez você saiba, talvez você não saiba. Você vai encontrar framework atrás de framework. Aliás, eu acho que agora para 2026, a ideia de frameworks ela deu uma segurada. Mas era o tempo inteiro framework atrás de framework para resolver problemas que a pessoa poderia só usar aquele mesmo framework e resolver o problema, mas sempre é alguém falando assim, não, agora o meu framework é melhor que o seu. Isso daqui você vai encontrar muito. Só que eu acho que menos em 2026, porque agora é a era da IA. Então a era da IA é muito mais assim, a IA é melhor nisso, essa IA que cria é melhor, não, essa outra IA que cria é melhor, todas elas criando a mesma coisa no final do dia, né? Bom, após você entender essa ideia de frameworks fundamental, você provavelmente vai querer um framework full stack de mercado. E aí a gente tem o Next.js no React e a gente tem, eu coloquei só esses dois porque para mim é o suficiente. O Next.js para você poder construir interfaces ali, web, etc, bonitas. Um React para você fazer painéis administrativos, etc. Um Astro se você quer um site um pouco mais... Um site mais estático, um site mais rápido, um site mais interessante, é o Astro Build que você vai querer. E ele funciona tanto com React, quanto o framework Svelte, quanto o framework Vue e etc, tá? Isso aqui, lembra? É um mapa. Eu não tenho como entrar a fundo em cada uma dessas coisas, mas cada uma dessas coisas são super relevantes. Você não precisa aprender os 3 frameworks. Não. Você precisa direcionar seu aprendizado. Aprende um. Muito bem. Qualquer outro framework você vai aprender fácil, confia em mim, você vai aprender fácil depois de você aprender um, tá?
Agora, nesse universo você vai ter muitas ferramentas, né? Nesse universo web você tem muitas ferramentas. Ferramentas lá que ficam no browser, no navegador, ferramentas para desenvolvedores, várias extensões de VS Code, o próprio VS Code trazendo ali autocomplete, ferramentas para poder fazer conexões, ao invés de usar o fat do navegador, você vai usar outras ferramentas. Essas ferramentas, esses pacotes, essas ideias de outras pessoas criaram para que você possa utilizar aqui no seu produto. Isso tem bastante. Talvez você fale assim, não, mas isso é muito difícil de fazer. Não, talvez alguém já fez aquilo. Pelos gerenciadores de pacote, a gente chama de Package Manager, os pacotes nada mais é do que um monte de código que alguém já criou. É um aplicativo rodando dentro do seu aplicativo. Você pode trazer, através de gerenciadores de pacotes, você pode trazer para dentro do seu aplicativo, ou um ou mais, com certeza vai ser mais informações ali. Por exemplo, o React é um pacote, né? Uma biblioteca que você vai trazer para dentro do seu aplicativo e ali você vai construir as coisas. Então você vai precisar entender desses gerenciadores de pacote para você poder trazer, atualizar, como que você organiza as informações. Um que está se destacando muito, e ele joga em várias pontas. Ele é uma ferramenta, ele é um gerenciador de pacote, ele é um bundler, ele é uma ferramenta de construção, ele é muita coisa, é o BAN. O BAN tá indo muito bem, porque dentro do universo do back-end, daqui a pouco eu vou mostrar para você, back-end com JavaScript, a gente tem o Node. Eu vou falar para você daqui a pouco. Só que o BAN, ele entra nessa parte de ferramentas também e substituiria boa coisa que o Node faz lá. Mas eu vou explicar rapidamente. Quando a gente fala de bundler, a gente está falando de empacotador, significa que você vai ter um aplicativo. Você construiu um monte de código ali, esse aplicativo precisa ser empacotado e colocado à disposição das pessoas, só que ele não pode ser gigante daquele jeito, tem que ser um pouquinho menor. Ele não pode expor algumas informações, então ele vai trabalhar para não expor essas informações. Então empacote as coisas, bundler, é isso, tá? Ferramentas de construção, build tools, ferramentas de construção. Na hora de que você está construindo ali, você vai ter as ferramentas que estão rodando as suas tarefas, aí por isso que entra BAN também, mas pode ser scripts, NPM, etc. Você vai ter ferramentas que vão formatar o seu código enquanto você está fazendo, pode ser um prettier, um S-Lint que vai olhando para erros de código, ou trocar eles pelo Biome, que é uma coisa mais nova que está trazendo, mas você vai precisar entender cada um desses carinhas aqui, para que você possa entregar o seu produto depois dele estar teoricamente pronto na parte de código. A parte de entrega, ou até para a construção desse produto, vai exigir muito dessa veia aqui, né? Dessa parte aqui. Beleza? Então a gente falou de front-end apenas, só que, Mike, eu queria ir para um lado diferente. Vamos falar rapidamente desses 4 lados aqui que a gente tem. Eu queria ir para o lado de automações, e esse lado é muito legal para 2026, eu confesso, tá bem legal. Automações, você teria ali um N8N hypadíssimo e funciona muito bem, feito com back-end, feito com JavaScript, TypeScript, Node, back-end todo feito em Node, é bem legal. Então funciona muito bem. Make é uma coisa que vai funcionar bem online. No N8N você tem um controle sobre a ferramenta, é uma ferramenta que você hospeda na sua máquina virtual, no seu servidor, você hospeda lá e trabalha em cima dele. O Make já é uma coisa mais proprietária, você usa ali, faz uma conta, Zapier, mesma coisa, só que todas elas significam que eu preciso fazer uma ação repetitiva. Vamos lá. O meu cliente acabou de mandar um comentário. Vou até pegar uma coisa um comentário no YouTube. Se esse comentário for super negativo, eu preciso fazer com que esse comentário passe direto para o meu Customer Success. Eu preciso passar direto lá para o time de CS para eles poderem analisar esse comentário e poder ajudar essa pessoa. No X, no X geralmente o pessoal reclama, né? Ô Tim, @Tim, minha linha que não sei o quê, e rapidamente um robozinho vai responder ali. Isso é uma automação. É muito rápido, o robô não é uma pessoa que está olhando aquele comentário, nem dá. Porque é muita gente falando. É um robô. É uma automação. Alguém fez o disparo inicial numa mensagem, passou por um fluxo de automação e um robô, uma inteligência artificial, hoje em dia está muito fácil de fazer isso, pegou aquela informação e respondeu para o usuário. E automaticamente esse mesmo robô já fala assim, passa para o time de CS. O usuário já tem uma resposta rápida, o time de CS já está ali com a mensagem pronto para trabalhar em cima daquela mensagem. Estou dando um exemplo muito trivial. Automação... Cara, a minha vida de programação, ela começou porque eu pensava assim, se eu aprender a gerenciar esse computador direitinho, esse computador vai trabalhar para mim. É isso, automação é isso. O computador vai trabalhar para você. Um monte de tarefas que
um N8N pode fazer. Antes de N8N eu usava Python, eu usava o Bash Scripts, eu usava o próprio Automation do Mac, etc. Tudo que eu posso olhar que tem a automação, que eu posso colocar tarefas repetitivas para serem feitas e refeitas com mais velocidade e eu não preciso ficar preocupado em ficar fazendo aquilo, cara, show de bola, eu tô indo atrás disso, eu tô querendo fazer isso. Então, existem essas ferramentas e isso abre muitas oportunidades. Tem gente que paga fortunas mesmo para ter um atendimento no WhatsApp, por exemplo. Eu quero substituir, é que substituir não é bem a palavra, mas eu quero melhorar a minha resposta para o meu cliente que está chegando. Por quê? Eu preciso responder rápido no final de semana. E no final de semana não tem ninguém na minha empresa treinando. Então, deixa eu colocar um robô para responder, pelo menos para falar que é um robô, para colher algumas informações iniciais ali e show de bola. Tem gente pagando 30 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, ou por automação, né? Cria essa automação para mim, te pago 50 mil reais se você fizer toda essa automação para minha empresa. Fora que você precisa ficar dando manutenção nisso depois, porque isso vai exige um conhecimento técnico bem alto. É um caminho, tá? Não, Mike, meu caminho aqui é criar aplicativos desktop com essa ideia de JavaScript que eu tô aprendendo agora. Eu consigo? Consegue, através dessa ferramenta Electron. Tem uma outra chamada Tauri também que você consegue criar aplicativos desktop. Quer ver? Se você usa Discord, se você usa VS Code, eles são aplicativos desktop criados com Electron. Tá? E eu tenho também vários aplicativos que eu já criei que eu acabo utilizando aí. Não, Mike, eu queria ir pro lado do mobile. Você tem React Native, que vai trabalhar também com JavaScript, é a mesma linguagem, são os mesmos fundamentos que você aprendeu, só que daí você vai aprender agora como funciona o framework React Native. Então você entende que desde o momento que você tem bons fundamentos, bom entendimento de linguagem, e você escolheu uma linguagem, por que eu te falei o JavaScript? Olha só como essas coisas vão fazendo sentido. Tudo isso aqui que eu tô falando pra você, ó, N8N, desktop, mobile, tudo isso é JavaScript no final. Eles vão estar usando o JavaScript. Se você entendeu bem os fundamentos de JavaScript, entendeu bem essa linguagem, você está abrindo leques, esse caminho aqui que eu estou mostrando para você, são caminhos dentro da ideia do JavaScript em si. Apesar de que, agora que eu pensando bem, o JavaScript eu deveria ter tirado ele daqui desse caminho e colocado ele um pouquinho antes aqui, né? Fundamentos. Mas eu coloquei aqui fundamentos de programação no geral, né? E eu falei que você vai escolher a linguagem JavaScript para aprender aqui. Então, tá certo, tá certo. O desenho tá bom, Bom, não, mas que eu queria, na verdade, agora entender mais de IA, mas assim, eu não quero estudar, eu não quero ser um engenheiro de IA a ponto de entender a fundo como que são os cálculos matemáticos para que uma machine learning funcione. Não é isso que eu queria. Eu queria, na verdade, ter a IA dentro dos meus aplicativos. É isso aqui que eu vou mostrar para você. Você precisa de fundamentos de IA, o que são as LLMs, como que funciona a engenharia de prompt, o que são os agentes, como que você pode criar os agentes, tudo você pode criar, todos você pode fazer. Você não precisa criar LLMs do zero, isso não é necessário, você precisa saber operá-las. Show, esses são os fundamentos. Quais são as bibliotecas que tem disponíveis para você adicionar nos seus projetos? LangChain, Transformers.js, AI SDK, Mastra e tantos outros SDKs que vão ter por aí, que seriam Software Development Kit. Seria um kit de desenvolvimento, ou seja, um pouco de código, um pouco de estrutura, como que é o pensamento certinho que você vai pegar aquela ferramenta que você está escolhendo, vamos supor AI SDK. Você vai pegar aquela informação, vai trazer para o seu projeto através lá dos pacotinhos, né? Lembra que eu te falei? Do gerenciador de pacote. Vai trazer ele para o seu projeto, ó, npm install AI. Eu acho que é isso daí do SDK, inclusive. Colocou no seu projeto, é uma biblioteca, colocou, você vai entender como que ela funciona para você poder usar a IA dentro do seu projeto. Como que você vai conectar a LLM, como que você vai gerar um prompt ali, como que você vai fazer ela ser agêntica. Lembrando, os agentes, eles tomam decisões sozinho. Eles têm as ferramentas, eles sabem assim, olha, eu tenho uma ferramenta aqui que eu posso criar e deletar arquivos. Criar, editar e deletar arquivos. Eu tenho essa ferramenta. Que horas que eu vou usar isso daqui? Você não precisa dizer nada para ele. Você só vai falar assim, ó. Aliás, você precisa dizer, né? Você vai falar assim, bom, eu queria um site que tenha esse arquivo. Cria aí para mim. O agente vai olhar e vai falar, então eu preciso pegar aquela ferramenta e criar a minha ferramenta de criar arquivos e criar esses arquivos para o meu cliente. Então o agente, ele toma umas decisões, ele tem ferramentas para ele poder tomar decisões ali e seguir meio que sozinho. Cuidado, cuidado. E ferramentas extras, né, que você vai precisar estudar aí, porque elas vão te trazer um monte de informação legal. Você vai entrar na veia do Google, por exemplo.
O Google, você tem Google Stitch para você criar designs. Google AI Studio para você poder criar aplicações completas. Google, o próprio Gemini, que você ali tem a parte de Canvas, de documentação, de tanta coisa que você vai poder usar. Parece que é só um chat, mas é um monte de coisa que ele traz a mais. O Google View que gera vídeo. O Google Banana, Nano Banana que gera... Então, assim, essas ferramentas, elas vão trazer muita oportunidade para você criar aplicações com IA, que tenha IA embutido nas suas aplicações. Mas também pode ser que você possa usar, que você possa usar para você aprender, enfim, todo esse universo da IA, impossível você ignorar em 2026. Se você ignorou até agora, se você está chegando agora, parabéns, você provavelmente é uma pessoa livre. Você vai estar entendendo o que eu estou falando, vai estar aprendendo e vai ser muito bem nessa área. Se você já está batendo a cabeça há um tempo, chegou até esse momento do vídeo, escreve aí no comentário. Já tô aqui, eu tô aqui batendo cabeça, mas tô aprendendo. Essa é a frase, tô batendo cabeça, mas tô aprendendo. Se você é desse perfil, não acho difícil, mas tudo bem. Vai ser muito interessante se eu ler esse comentário, eu vou aplaudir. Se você tá batendo cabeça e falou assim, cara, eu ignorei até agora a IA. Não dá mais pra ignorar, né? Não dá mais pra ignorar. A IA já faz parte de tudo que a gente está fazendo em programação. Então não é sobre você fazer o machine learning, não é sobre você entender nessa profundidade. Existe esse caminho. Existe esse caminho na programação onde você vai criar as suas LLMs. Não é esse o objetivo. O objetivo é como que a IA participa da criação do meu aplicativo, seja codando comigo, seja me dando instruções ou me ensinando, ou como que ela vai fazer parte do meu aplicativo quando eu construir uma solução que tem uma IA embutida nela. Parabéns, cara. É isso aí que você precisa entender de IA, tá bem? Uau, chegamos a 1h20 mais ou menos de vídeo e agora a gente vai na parte de back-end. Então a pessoa olhou e falou assim, não, eu quero ir para back-end. O que é o back-end, né? Bom, enquanto o front-end trabalhou muito com a interface do usuário, com a interação do usuário, o back-end ele é o responsável por guardar os dados do usuário, deixar esses dados seguros. É o back-end que faz toda uma lógica mais avançada das coisas. Então lá no front-end eu simplesmente cliquei no botão para comprar uma camiseta pelo Mercado Livre. Mas toda a lógica de validação de um cartão, né, dessa pessoa, toda a lógica de verificar se o produto está em estoque, toda a lógica de fazer esse produto, mandar um sinal, uma mensagem para o pessoal do estoque, já embalar o produto e enviar, toda essa parte lógica ela está no back-end. Tudo. Então você usa o Gmail, o e-mail, não sei. No e-mail você tem a parte visual que você está vendo ali, só que a parte segura de só você pode ver aquilo. A parte segura de isso aqui está guardado e eu posso ficar tranquilo que está guardado. Tudo isso está acontecendo no back-end. No back-end a gente tem linguagens bem populares como Java, que é uma linguagem muito sólida, empresarial. A gente tem o JavaScript na parte do Node que eu falei, ele também agora funciona junto com o BAN. O JavaScript foi primariamente para o web, só que ele veio para todas essas outras áreas através dessa expansão dele após o ES6, que eu já falei um pouquinho. Após o ES6 veio uma expansão desse JavaScript para ele trabalhar no seu computador, trabalhar nos servidores, através do Node. E isso deixou o JavaScript poderosíssimo com diversas opções também, especialmente para empresas mais jovens, né? A gente fala de startups, etc., mas também empresas maduras que usam essas tecnologias. O Python, geralmente para inteligências artificiais, para dados, é uma linguagem muito sólida e também dá para trabalhar em back-end, tá? Eu olho mais para o Node, para o JavaScript, porque é aí que eu navego e é aí que eu domino, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você aprender uma linguagem back-end, e se você seguiu certinho o mapa que eu tô falando até que você já sabe o JavaScript, você vai querer criar um servidorzinho. Express, simples, Fastify, ONO, não importa, Honor. Não importa, você vai querer criar um servidorzinho, que é o quê? Quando a pessoa... Aí você estudou lá como funciona a web. Quando a pessoa entrar nesse endereço de web, ela vai conseguir ver o site. Você precisou criar um servidorzinho ali para poder expor esse site, para poder mandar, né? Ou então, você vai começar a criar APIs. Você já sabe sobre APIs, você vai começar a criar APIs. Pode usar qualquer uma dessas coisas aqui para criar APIs. Um endpoint aqui, um local onde a pessoa vai chamar e ela sempre vai receber uma imagem de volta. Quer ver, ó, uma APIzinha criada em ONO que eu fiz? Eu fiz em, cara, 30 minutos eu acho. Sempre que você entra no RCPix, ele sempre vai te dar uma imagem aleatória. Atualizei a janela, agora eu vou atualizar. Ele fica guardado em memória por um tempinho, né? Cache, eu faço um cachezinho para ele não ficar gastando. Mas sempre que você entrar, você vai ter uma imagenzinha diferente. Isso foi feito
um servidorzinho em ONU com uma única rota, que é só a rota inicial ali, e ele fica gerando uma imagem aleatória. Só isso. Não tem segredo. Então, para você poder aprender essa ideia de back-end, você vai escolher uma linguagem, recomendo JavaScript, porque você já está evoluindo nela, e você vai, primeira coisa, tentar fazer um primeiro servidorzinho. Ali, você vai precisar agora saber guardar os dados. E dados, você tem maneiras relacionais de guardar o dado, não relacional, ou melhor, uma maneira cloud, enfim, que a gente fala NoSQL, etc., que funciona da seguinte forma. O relacional são tabelas. Tabelas Excel. Já trabalhou com Excel? Tabelinhas. Né? Então, a tabela ela tem colunas, ela tem linhas e colunas. Então, vamos lá. Preciso guardar um usuário. O usuário ele tem nome, ele vai ter e-mail. Esse usuário vai ter uma idade, vai ter um CPF. Então, são colunas. E as linhas são 1000 usuários que eu tenho. Os mais comuns que a gente tem são Postgres, MySQL. São bancos de dados muito poderosos, tá? Postgres é o recomendado, é o que eu gosto de recomendar. Você pode guardar esses dados de maneira não necessariamente estruturadas, como MongoDB, Firebase, Redis, são maneiras não estruturadas de guardar dado, quero dizer, pode ter várias colunas ou uma coluna, tá tudo certo. O Redis ele já é uma ideia mais nuvem, é uma ideia mais, deixa eu guardar uma informação com chave e valor em memória, só para eu resgatar com muita velocidade. Enquanto um Postgres da vida, ele vai guardar no HD, pensa dessa forma. Se você estudou lá o começo dos fundamentos do computador, como que funciona o computador, você sabe que buscar uma informação no HD é mais demorada do que buscar uma informação em memória. O Redis sempre vai buscar essa informação em memória, para que seja rápida a resposta. Então ótimo para cache, etc. Você vai querer estar estudando isso. Você vai querer estar vendo outras ferramentas de banco de dados. Supabase, que por debaixo dos panos é o Postgres. Convex, que por debaixo dos panos é o Postgres, mas são ferramentas que elas trabalham em tempo real, são mais rápidas, elas trazem outros kits ali de autenticação e etc. Um Drizzle, um Prisma, que vai trabalhar ali com o que você quiser de banco de dados, mas ele vai trabalhar de uma maneira mais organizada, dentro da sua estrutura JavaScript que você está fazendo de back-end e banco de dados, tá bem? Aí você, obviamente, API, você tem que construir API. Faz um API REST, aprende API GraphQL, aprende como que funcionam essas coisas. São fundamentos relevantíssimos, você precisa saber isso aqui. Você precisa entrar na parte de Auth. Auth você vai ter Authentication e Authorization. Então a pessoa se autenticou. Essa pessoa é essa pessoa? Né? O Mike é o Mike? O Mike é o Mike. Qual autorização o Mike tem no sistema? Então, o Mike é o Mike? Sim. Qual autorização ele tem no sistema? O que ele pode fazer nesse sistema? Ele pode fazer XYZ. Existem vários provedores para que você possa trabalhar com isso. Aqui estão alguns nomes comuns que você pode dar uma olhada em breve, tá bem? BetterAuth está bem famoso. Clerk é bem tranquilo de se usar, gratuito, é uma ferramenta de terceiros, né? Mas é bem legal de ser usada. Enfim, você vai querer estar estudando algum gerenciador de conteúdo. Por que isso é importante? Porque ou você vai querer criar um blog, ou algum cliente vai procurar você para criar um site, ele vai querer gerenciar os conteúdos dele. Isso basicamente sempre existe no nosso trabalho como desenvolvedores web. Então você aprender um tradicional como WordPress, que domina a internet, ainda domina a internet em relação à construção de site, ou você aprender algum que chamado headless, significa eu guardo as informações nesse payload, por exemplo, eu guardo as informações lá do administrativo, o cliente vai lá, entra, tudo, mas no front-end eu escolhi fazer em Astro, escolhi fazer em Next, escolhi fazer em Nuxt, qualquer coisa, escolhi fazer em qualquer outra coisa, né? Beleza, não tem problema. O front-end não importa. Quando é headless, importa que vai ter um local onde está guardando-se esses dados bem bonitinho, tem toda a parte administrativa, só que o front-end não importa. O WordPress ele é tradicional e não é headless por princípio, mas dá para você fazer, é porque o WordPress ele trabalha com PHP. Então, todo front-end que você for fazer é HTML, CSS, JavaScript e PHP. Tem que envolver o PHP, que é uma linguagem nova que você teria que estar aprendendo. O WordPress ele é primariamente mais low code. Ele é mais low code, quase no code. Praticamente achei um template, coloquei ali, posso só mexer na interface administrativa, não preciso olhar para código. Porém, algumas vezes, dependendo do que você precisar fazer para o cliente, você vai precisar mexer em código. Então é questão de você escolher. Ter um CMS na mão é muito bom. Qual que eu iria, né? Hoje eu tenho olhado muito pro Payload CMS com muito carinho, tá bem legal, tem esse Ghost, mas o Payload ele tá bem legal, porque ele trabalha legal ali com Next, eu consigo fazer ele me dá um poder muito bacana de código, eu gosto dele, tá? Então dá pra você dar uma olhada nisso. Claro, o Content Management System,
para a pessoa poder gerenciar o conteúdo, obviamente vai ter parte de autenticação e autorização, vai ter parte de API, vai ter parte de banco de dados, tá tudo vai ter aqui, ó, tá? Vai estar funcionando ali. Aí você vai precisar entender um pouquinho de DevOps e infra. Cadê? Você vai precisar entender um pouquinho de DevOps e infra, tá? O que é isso? Essa parte de DevOps seria como que o seu aplicativo está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aonde que ele está para ele funcionar dessa forma? Como que você está pegando as informações se está funcionando de maneira performática? Como que acabou de acontecer um problema, você precisa resolver esse problema, como que você vai ter as informações ali? Então, assim, primeiro, onde ele está? Servidor, hosting. Ele está de maneira estática, é um site estático? Nossa, eu tenho opções estáticas? Tenho. Não preciso pagar nada por essas opções estáticas. Um cliente procurou, está pedindo uma página, um site de uma página só. HTML, CSS, um JavaScript, se você quiser colocar ali, de maneira estática. Joga no Netlify, acabou, não precisa pagar nada por isso. Não, eu queria um back-endzinho, tem um tal de render aí que ele coloca um pouco de back-end. Ah, por quê? Porque eu precisaria mexer com uma inteligência artificial aqui. Tudo bem, o site é de uma página só, mas tem um chatzinho aqui, eu queria colocar uma inteligência artificial para ficar respondendo. Legal. Você não quis ir para um N8N, que é muito mais fácil, pega aqui, faz um back-endzinho, show de bola. Ah, na hospedagem eu vou escolher um VPS, Virtual Private Server. Imagina um apartamento. Imagina um apartamento. O apartamento é o servidorzão. Não tem um monte de casinhas no apartamento? Um VPS você tem uma casinha ali dentro de um servidor. Você tem um local que é seu, o endereço geral da galera, mas aquele pedacinho ali é seu. Ninguém entra, ninguém mexe, tá tudo certinho. Então a gente tem alguns provedores aí famosos e baratos. Hetzner, Hostinger, Hostingator. Então todos esses daqui estão disponíveis para você poder acessar como uma VPS e utilizar como uma VPS. Você vai querer estar estudando ferramentas self-hosted, significa que são ferramentas que você pode hospedar. Sabe o N8N que eu falei? Então, ferramentas que você vai colocar no seu VPS. Um Qlify que vai gerenciar todas essas ferramentas, substituindo, por exemplo, um Netlify da vida. Por quê? Porque como você está no back-end, você está, então, querendo instalar um Postgres daqui a pouco, querendo instalar um Redis, querendo fazer funcionar sua aplicação Next front-end. Quando você tem um gerenciador de estilo Qlify, que trabalha ali com Docker, etc. Eu coloquei Docker? Coloquei aqui na virtualização, depois eu explico. Quando você tem isso, você tem com mais facilidade para poder entregar o seu CMS, sua aplicação, sua automação. É muito mais fácil. Então você vai querer estudar quais ferramentas self-hosted, gratuitas que você tem, que são diversas, e poder entregar muito trabalho só olhando para essa parte de DevOps, que inclusive tá dentro da ideia full stack da vida, tá dentro do back-end, tudo mais. Sim, tá dentro dessa ideia, chama-se até full cycle, né? É muito além do full stack, porque o full stack ele parou ali no back-end e falou assim, tá aqui, agora deixa o pessoal da infra lá do DevOps se virar, mas se você sabe disso daqui, ou se você entra só nessa área, já é muita oportunidade. Isso aqui é uma área, Assim como o back-end é uma área só, assim como o front-end é uma área só. Isso aqui é uma área onde você vai ficar estudando muito, é uma área de especialização. Mas você pode trazer isso para o seu conhecimento, se você quiser, como conhecimento inicial. Eu acho que isso aqui é o fundamental para a gente não ser ignorante na parte de programação web, porque tem muita coisa para aprender e não dá para a gente ser especialista em tudo. Mas ser horizontal, o aprendizado horizontal, ele é super relevante. Eu acho super relevante porque você consegue conversar, ou pelo menos entender, desde o dia 1, como o cliente quer, qual o problema do cliente, até a entrega da solução do problema desse cliente. Isso é, cara, fantástico. Você conseguir entender de ponta a ponta, você não precisa ir na minúcia, né? Eu, Mike, não sei, por exemplo, como fazer manualmente um load balance na AWS. Eu não sei fazer. Não sei como funciona. Mas eu sei o que é e para que serve. Entende? Aí eu vou precisar estudar, mas é isso que eu quero que você entenda. Não, nem tudo isso daqui você vai saber na minúcia, no detalhe. Eu não sei configurar do zero um traffic. Nossa, eu coloquei traffic. É traffic. Era um K aqui. Eu não sei configurar do zero um. Eu sei usar ele dentro do Qlify que já está configurando e etc. É isso, tá? Então, no final do dia, eu quero que você entenda que ou você vai usar isso para ser a sua área, valendo, ou você vai usar isso para ser o seu conhecimento horizontal, só para você não ser um imbecil em relação aos assuntos ali. Você ter esse conhecimento, tá bem? Quando a gente fala de web server dentro da infra, a gente está falando de um proxy reverso, como é que a pessoa, quando ela colocar aquele endereço de e-mail, ou aquele endereço de URL, de site,
para que local ele está colocando dentro do seu servidor. Lá no seu servidor vai ter um monte de pastas e etc. Ah, nessa pasta tem um projeto tal. Quando a pessoa colocar lá mikebrito.dev, ele tem que ir exatamente para essa pasta que vai estar servindo o site do Mike. Tudo isso aqui é regrinhas de Nginx, Traffic, Apache para quem usa lá do PHP e etc, né? Tem o Apache. Para teste, é importante você entender como que funciona teste. Isso daqui, eu acredito, eu deixei em DevOps Infra, mas isso daqui pode estar na parte de back-end, porque a parte de teste unitário, de integração, end-to-end, você precisa testar a sua aplicação. Inclusive, essa parte de testing, ela deveria ser até uma parte... ela deveria ser uma parte que não está dentro de infra mesmo. Ela deveria estar no back-end, ela deveria estar no front-end. Testar a aplicação, se você tem um modelo mental de já produzir sua aplicação com testes, e tem a ideia de você, deixa eu verificar, validar que está tudo funcionando legal. Então, a parte de teste é uma coisa muito séria que dá pra gente expandir mais do que deixar apenas nesse guarda-chuva aqui. Mas tá tudo certo, tá? O importante é você saber que tem essa informação. Serverless, você pode trabalhar com a ideia de um Cloudflare da vida, Netlify, Vercel, que é toda uma ideia de você fornecer um software, uma aplicação, onde você não tem um servidor, um hosting, um VPS todo configurado ali. Você está usando um sistema que alguém criou, Cloudflare, Netlify, Vercel, está tudo criado por essas empresas e lá você simplesmente coloca o seu projeto. Vai ter todo o processo de CI/CD que a gente fala, que é o processo de manter a sua aplicação sempre em constante atualização. Você atualizou aqui no Git, através desse GitHub Actions aqui, ó, atualizou, mandei para o GitHub, as ações já automaticamente estão conectadas aqui nesse serverless, já atualiza ali. Function as a Service, esse F aqui é Function as a Service. É a ideia de você, bom, eu não quero que toda a minha aplicação tenha um back-end gigantesco. Eu quero simplesmente que essa função específica aqui aconteça só quando tiver essa ação acontecendo. Então você vai deixar lá, hospedado em algum desses lugares, essa funçãozinha, ela só vai ser iniciada e terminada quando determinada ação acontecer. É diferente de um servidor que fica o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana rodando. São coisas que você vai querer estar estudando melhor depois, tá? Aí você vai precisar entender sobre virtualização Docker. Você começa isso na sua máquina, fazendo com Docker Desktop na sua máquina, entendendo o que é uma imagem Docker, entendendo o que é um container Docker, entendendo como é que você pode gerenciar esses containers, entendendo como que você pode modificar imagens, se você quiser, essas coisinhas ali. Como que funciona ele ali? Porque no final do dia, esse Docker você vai levar para um Qlify, para um VPS. O Docker é para resolver um problema danado que a gente tem na programação do na minha máquina funciona. A sua máquina tem uma configuração específica. E quando você coloca um Docker, é meio que, olha, essa configuração que o Docker está falando vai funcionar na minha máquina, na máquina do meu colega, no servidor, aonde eu levar. Porque o Docker agora ele está sendo a interface falando, essa é a máquina que tem que funcionar. Quando a gente não tem o Docker, a gente instala aplicativos na nossa máquina que a gente nem sabe. E de repente na minha máquina funciona, porque tinha alguma coisa que eu instalei há 2 anos atrás, na minha máquina, que estava funcionando, que eu esqueci de colocar no servidor, não está funcionando. Ou meu amigo não tem instalado e eu nem sei o que é. Quando você tem tudo virtualizado no Docker, você está num nível mais profissional. Aí você precisa saber fazer o load balance, que é... Bom, eu estou recebendo muito acesso num determinado servidor, eu preciso escalar esse servidor, colocar ele horizontal, eu preciso dividir essa carga. O load balance seria a divisão de carga. Eu preciso monitorar o que está acontecendo com o meu aplicativo, eu preciso ter a parte de segurança do meu aplicativo, eu preciso ter a parte de acesso a um certificado mais seguro, eu preciso ter o acesso ao meu servidor, SSH, é um acesso que você tem daquela telinha preta, se é lá que a gente já falou, lá dentro do seu servidor, conversando com o seu servidor. Esse tipo de conhecimento que a gente está falando aqui é um tipo de conhecimento que faz você sair de um zero total, tá? Para começar, como eu falei, isso daqui, eu duvido que uma pessoa consiga fazer tudo isso daqui em 1 ano, por mais que ela vive só para isso, tá? Eu acho que não dá, eu acho que é um tipo de conhecimento que você vai refinando, aprendendo, melhorando, mas eu quero fazer muito rápido com você nos últimos minutos uma revisão de tudo que a gente viu aqui, porque a gente viu muita coisa e a revisão, como eu falei, é algo fundamental. Bom, a gente falou no primeiro momento sobre você precisa entender de inglês e fazer um bom networking aí. As pessoas que estão te influenciando, elas vão te colocar
bons contatos vão te colocar num bom caminho, vai te dar um bom direcionamento. Ter o inglês é fundamental, é a linguagem número 1 de todo programador, porque ela precisa ler, ela vai precisar escrever depois e etc. Muitas oportunidades vêm através do inglês. Falei para você como que você deve aprender, né? Existem técnicas específicas para você estudar programação que não estão por aí fácil nos livros. E essa metodologia PARE, eu sempre faço uma brincadeira, né? Eu falo que é a metodologia do MIT, que é o Mike Institute Technology, uma metodologia que eu criei para poder só te ajudar a lembrar, um frameworkzinho para te lembrar que é importante você constantemente estar se perguntando, né? Constantemente anotando, constantemente revisando, explicando, parando para você poder descansar. Existem técnicas para que você possa melhorar isso. Na parte de aprendizado ainda, falei, precisa aprender a se organizar. Você vai aprender, você vai ter muita coisa rodando aí na sua mão, então precisa aprender a se organizar, precisa ter uma gestão de tempo. Já te preparei em relação a desafios, vários deles que você vai ter durante seus estudos, durante seu aprendizado. Já te preparei na parte de mentalidade, na parte de maturidade, como que você vai poder entregar um bom trabalho em equipe, ser ético, ser comprometido, como que você vai crescer pessoal e profissionalmente. Tá tudo aqui. A gente falou aqui que é importantíssimo você ter o básico de computador, fundamento de programação, como que funciona a web, quais são as ferramentas básicas que você vai ter no seu kit aí no dia a dia, e aí você vai ter alguns caminhos, front-end, back-end, DevOps, automação, desktop, mobile, a IA em si, que vai estar, na minha opinião, está em todos os caminhos daqui para frente. E aí na parte de front-end você tem o HTML, CSS, o JavaScript, quais são todos os ferramentais dentro desse universo. Dentro da parte de automação, falei para você uma ferramenta que eu mais recomendo, o N8N, Desktop, Electron, Mobile, React Native, IA. Fundamento, tem que ter IA, vai ter que ter em tudo. Na parte de back-end, dentro do JavaScript, faz um servidorzinho, entende de um banco de dados, pega um primeiro, entende dele, pega um próximo que é análogo àquele, vai entender, pega tooling, vai fazer ferramenta, vai fazer API, vai fazer ideias de autenticação, vai criar um CMSzinho ali, ou pega um que, obviamente, pega um que já exista, que são esses que eu coloquei para você, que faz ele funcionar em toda a sua infra. Não tenha medo de investir numa infra, invista numa infra, invista no VPS, invista no VPS que você pode ligar e desligar no momento que você quiser. Hetzner faz muito isso, tá? Essa Hetzner, você pode ligar e desligar o servidor na hora que você quiser, você paga só enquanto ele está ligado. Isso é ótimo, se você conseguir a conta, né? Porque às vezes é meio difícil conseguir conta lá, é uma conta internacional. Mas se não conseguir lá, tenta esses outros aí. Cara, se subir servidor, apagar ele, deletar, estragar ele, colocar de volta, se você não fizer essas coisas, você não vai aprender. Então você não pode ter medo de investir, né? Na nossa área você está investindo já em tempo, que é um tempo violento que você vai investir, mas você não pode ter medo de investir numa ferramenta ou outra, coisas que vão te ajudar a ser pessoa melhor, além de livros, além de outras coisas que dá para você investir. E, obviamente, nós somos uma escola de programação aqui na Rocket City. Invista no seu estudo, invista em você. O melhor investimento que você faz na sua vida é você investir em você. Então, links aqui na descrição para você conhecer mais sobre a Rocket City. Se ela fizer sentido para esse seu momento da carreira, vambora. Também deixei links para você continuar estudando com a gente, conteúdos gratuitos. Te vejo no próximo. Abração do Maicão, foi muito bom ter você aqui. Se você de verdade chegou até esse momento do vídeo, escreve aqui no comentário para mim, só para eu saber. Parabéns, tá? Você é incrível. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.